Desde moleque, eu sempre quis ser fotógrafo. Só que o destino me colocou aqui. E na Cidade de Deus... A galinha fugiu! Pega a galinha aí, rapaz! Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Naquele tempo, eu pensava que os caras do Trio Ternura eram os bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro. O que foi, cabelinho? É que meu coração te escolheu, moro? Tira, poparra! Mas alguém roubou o lugar deles. Meu nome é Zé Pequeno, porra! O Zé Pequeno sempre quis ser o dono da Cidade de Deus. Já o Bené só pensava em curtir a vida. Dei playboy, que a gente vai dar um ataque lá na boca do cenoura, valeu? Preciso da namorada, Zé. Bicho tá pegando minha gente! Todo mundo quietinho! Sai, sai! Tem que formar com nós aqui, senão tu tá morto. Aí pintou uma galinha. Agora sim nós estamos começando a brincar. E a Cidade de Deus virou Por notícia. sua causa, eu vou morrer porque você roubou as minhas costas. Calma, como é seu nome? Como é que é seu nome? Gabriel. Ô, Angélica, eu tava louco pra perder a virgindade com ela. Tira uma foto nossa aí! Bora, mas vambora que loucura, mano. Vambora, mané. Se você trouxer essas fotos, a gente compra. Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 243. Eu sou Rafael Arinelli e tava precisando de uma namorada, hein, Zé? Eu sou Daniel Cury e cocota bota ovo quando balança a bundinha no baile. Aí, virei playboy aí. Eu sou o Cauê Petito e malandro não fala, malandro manda uma letra. Eu sou Bárbara Figueira e só queria dizer que malandro não para, malandro dá um tempo. Vocês sentiram aqui o trabalho de atriz, né? Pois é. É ótimo, né? Cidade de Deus começa dando várias frases prontas pra gente começar qualquer podcast, né? Incrível a qualidade do filme. Até nisso ele é bom, cara. Impressionante, né? Só do Dadinho que já virou quase clichê, né? Exatamente, tipo, Dadinho exatamente. Caralho, que não é pequeno, tá todo mundo já conhece. Confesso que eu tava esperando alguém entrar com essa, né? Mas não aconteceu. Olha aí como somos criativos, tá vendo? Não, a gente é criativo. Ficou todo mundo naquele medo do clichê. Exatamente. Que citou a frase carro-chefe do filme. Exatamente. Muito bem, estamos aqui nesse podcast 243 para falar aí sobre Cidade de Deus, esse filme ícone, né, dentro do cinema brasileiro, filme do Fernando Meirelles, que chegou, né, a ter seu nome citado lá na maior premiação de cinema do mundo, o Oscar. O nome foi citado, foi indicado e tal. E hoje a gente vai bater um papo sobre esse filme. Por quê, Dani? Por que a gente resolveu nesse dia... Hoje é dia 5 de setembro, né? Mas por que a gente resolveu, de repente, falar sobre Cidade de Deus aqui no podcast Cinemação? Porque faz praticamente, exatamente, 15 anos que ele estreou nos cinemas, né? Ele estreou no dia 30 de agosto de 2002. Então ele tá fazendo 15
15 anos de estreia, 15 anos que ele estreou nos cinemas. Então a gente tá comemorando essa data, relembrando de um filme que é considerado um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos e já apareceu em várias listas de, tipo, 100 melhores filmes da história do cinema. Ele tá lá incluído sempre, é super comum, né? Exato, então, encontrar ele por aí. Então, ele é um filmaço, assim. O IMDb, inclusive, coloca o Cidade de Deus entre os 20 melhores filmes já produzidos em todos os tempos, assim, tá? Inclusive acima do Metrópolis, do Cidadão Kane. Então, responsa pra gente esse filme que tá debutando aí. Mostra também como o IMDb é um site em que o público pode votar a preferência do público também, que é tão acalorosa em relação a esse filme que colocou ele tão alto nessa lista. É verdade. Até mesmo, por exemplo, no IMDb, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, acho que ele tá acima também de algum desses filmes, então, enfim. Não, é interessante da gente ver, a gente vai falar aqui, né, sobre as diversas camadas que esse filme traz, as inovações também que o Fernando Meirelles trouxe, né, pro cinema brasileiro com esse filme e tal, mas acima de tudo, né, o discurso dele, o roteiro e tal, então ele tem muita coisa aqui que a gente precisa analisar. Obviamente que você que tá escutando a gente, lembre-se que vamos dar spoiler, então se você não viu o filme, corre, tá na Netflix, tá em tudo que é lugar aí, facinho de ver, então vamos falar aqui tudo sobre o filme, não vamos nos prender em spoiler e tal. E aí, pra conversar sobre isso, né, sobre esse filme, sobre Cidade de Deus, a gente trouxe aqui uma convidada nova no podcast Cinemação, a Bárbara Figueira, lá do podcast Trabalho de Mesa, que fica lá no Dragões de Garagem. E é um prazer ter aqui a Bárbara, que veio ajudar a gente a analisar esse filme. E conta um pouquinho aí, Bárbara, do seu podcast lá, o Trabalho de Mesa, sobre o que vocês falam. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é um prazer enorme gravar com vocês, assim, participar da análise de um filme tão querido, assim, também. E dar continuidade também a um pouco desse trabalho que a gente faz no Trabalho de Mesa, que é analisar objetos culturais de uma maneira geral. A nossa equipe é composta por atores, atrizes, produtores culturais. Apesar da gente estar hospedado em um site do Dragões, né, que fala sobre ciência, o nosso objeto principal é a cultura. Então a gente fala sobre arte, a gente fala sobre cinema, a gente fala sobre teatro, a gente fala sobre censura, sobre bens de consumo cultural de uma maneira geral, mas sempre atravessado por esse olhar de atores e de atrizes, que são a parte principal dessa nossa equipe. Sensacional. E você tá enquadrada aí como uma atriz, então? Isso, eu sou atriz e eu sou professora também. Eu sou professora de arte da rede pública, eu trabalho com sistema prisional. Nossa senhora, é a convidada perfeita, hein? Pois é, muito legal. Bárbara, muito obrigado por você estar aqui com a gente, por dividir sua experiência, sua visão aí de cultura com a gente. Com certeza vai ser muito rico. Menino. Vamos então bater esse papo sobre Cidade de Deus logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Ô Dani, eu acho que a gente pode fazer essa porra desse podcast falando exatamente como o pessoal do Cidade de Deus, rapá. Você já começou errado, que você falou Cidade de Deus e não Cidade de Deus. E eu não sei, eu sou péssimo de sotaque. Poxa, eu queria ver um sotaque seu carioca. Não, o único... Eu tenho um sotaque que eu tenho desenvolvido melhor, que é o sotaque de Portugal. Mas carioca, não ouso. Não, sério, eu não ouso. Tá bom, vamos deixar no mistério como que é a sua imitação de um português. Sim, sei lá, eu sou muito ruim, gente. Não, sério, melhor. Eu sou pior fazendo sotaque do que imitando o Silvio Santos. Nossa senhora! Ou seja, eu sou muito ruim mesmo. Tudo bem. Bom, fica aqui, né, então, na imaginação. Ou se você quiser ver o Dani falando com sotaque português, mande seu comentário aqui. Vamos ver se de repente a gente fazendo uma corrente com várias pessoas e ouvintes, o Dani de repente nos presenteia com essa grande imitação. Acho que seria ótimo pra audiência. De repente.
Vamos ver, se pedirem eu faço. E você pode pedir, né, mandando seu e-mail aqui pro contato@cinemação.com, o espaço onde você pode comentar os nossos podcasts, textos, artigos e tal, enfim. Você pode mandar pro contato@cinemação e a gente vai ler seu comentário aqui no podcast. Nós estamos também na web Rádio Inverso, né, radioinverso.com, todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia. Você pode conferir a programação da Rádio Inverso e a gente vai estar lá no meio da programação falando aí sobre cinema, lançamento, entrevistas, enfim. Estamos na Rádio Inverso. Se você quiser, acessa também o nosso site, o cinemação.com, o portal do nosso podcast, né, onde tem lá um monte de notícia, um monte de crítica, um monte de artigo, muita coisa bacana tá lá no cinemação.com. Você pode consumir muito mais do mercado cinematográfico através do nosso portal. E não deixe de escutar os nossos outros podcasts aqui do cinemação.com. Nós temos o Indicação, podcast onde temos aí dicas de filmes. O programa do pessoal lá tá cada vez melhor. Eles estão com uma pegada mais informal, assim, então recomendo, porque são dicas sem spoiler e que você pode escutar e já fazer sua lista de filmes para você assistir. Tem As Matildas, nosso podcast feminino aqui do cinemação.com, papos que posicionam o papel da mulher dentro do mercado cinematográfico e audiovisual, muito bacana. E temos o nosso podcast caçula, o Cinemação Drops, onde você tem aí notícias cinematográficas em menos de 10 minutos. Então vai lá, acessa o nosso site cinemação.com. E se você quer ser patrão do Cinemação, você vê todo o nosso trabalho e fala assim, pô, esses caras merecem aí uma graninha mensal, mesmo que só um pouquinho, você pode ir lá no Patreon, que é o patreon.com/cinemação, ou então no Apoia-se, que é o apoia.se/cinemação. Você escolhe um valor que melhor couber no seu bolso, vê lá os nossos planos, vê os tipos de vantagens que cada um tem, e daí você pode ser um patrão do Cinemação, como são o Diego Lima, o Fernando Machado, o Alberto Marinho Camila, a Fernanda Siqueira, a Tatiane Nantes, a Tamires Porto e o Thierry Penteado. Então entra lá no Patreon ou no Apoia-se e seja um patrão do Cinemação. E Dani, chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários, mandaram seus comentários, temos aqui comentários do nosso último podcast 242, A Torre Negra. A galera repercutindo aí o que aconteceu com esse filme, que era para ser um grande filme e de repente começou a desmoronar, né? Então tem aqui, por exemplo, o comentário da Vanessa Zimbres, que mandou o seguinte: gente, o autor demorou 23 anos para escrever os livros e eu estou demorando mais de 3 pra ler. Tô com medo de me decepcionar com o filme. Olha aí, ela nem viu o filme ainda e já tá com medo, porque uma obra que demorou 23 anos pra sair da gaveta e ela ainda tá lendo ela, tipo, dá medo mesmo, né? Principalmente com a pessoa que tá apegada, né, aos livros, à obra e tal. É, mas eu acho que a gente precisa aprender a se desvincular disso, né? Tudo bem, se você lê um livro muito legal, você quer que o filme seja muito legal, né? Sim. E tudo mais. Mas acho que, sei lá, vai lá ver o filme, se ele for ruim, volta pro livro. Uma coisa não atrapalha a outra, né? Assim, não, claro que talvez você fique um pouquinho triste, pô, podia ser um filme tão legal, não foi. Ou se você gostar, você gosta e tal. Mas, ok, volta pro livro, tá tudo bem, gente. Que não... tem a questão de ficar um pouquinho triste e tem gente que fica ofendida também, né? Como pegaram a minha obra favorita e fizeram isso com ela? Eu acho que as pessoas precisam aprender a desapegar, né? É verdade. Tipo, leia, curta, mas não é seu. E tá tudo bem se fizerem filme ruim, porque o livro tá lá, ele é bom, e você gostou, então tá bom. É isso aí. Eu tenho um comentário aqui do Diego Alves Cacho, que também foi sobre a Torre Negra, né, falando sobre o filme, e ele comentou o seguinte: eu acho meio complicado você pegar a história da Torre Negra e resumir em um filme de 1h30. Bem, ainda eu não assisti o filme, mas conheço a história. Pelo que eu vi, a história começa de uma forma bem diferente. Ou seja, ele conhece a história do filme, ele sabe como o filme está retratando e viu que ela começa de um jeito bem diferente da história dos livros. E realmente a gente discutiu isso no podcast, né? Ela é bem diferente, ela tem várias diferenças da obra original, é uma adaptação cheia de mudanças, mas é aquilo que... E o Diego tá certo, né? Você pega um épico, resume de uma forma diferente no filme, e aí parece que vai ter uma série, e aí parece que fica tudo meio jogado. Mas eu acho que o importante é olhar como obras separadas e analisar como obras separadas. Eu acho que é diferente de Harry Potter e Senhor
Senhor dos Anéis, né? Acho que é legal isso, assim, você fazer esse discernimento, ver o filme e entender um pouco como é a obra, ou ler o livro, se você quiser, a obra original, e fazer os seus paralelos, mas assim, quase que encarando como obras diferentes. É só uma mesma base, bem base mesmo, né? É que assim, Senhor dos Anéis e Harry Potter são duas obras muito bem feitas, né? Que, tipo, agradaram tanto na sua parte literária quanto na parte visual, né? Audiovisual e tal. Então, tipo, beleza. Só que quando a gente fala de obras muito grandes assim, a gente tá falando realmente de fãs. E eu acho que tem uma coisa bem sensível, que é assim, quando você pega uma obra muito grande, a pessoa consome, como é o caso de A Torre Negra, 23 anos e tal, sabe? Que a pessoa que tá ali lendo um monte de livro, um monte de página, não sei o que, ela já criou na cabeça dela o pistoleiro dela, sabe? Já tem também o ambiente ali, tipo, tem muita coisa que é muito pessoal. E aí, quando você vai ver a leitura desse livro na tela de um diretor, aí a galera fica ofendida, né? Olha lá e fala, não era pra ser assim, era pra ser de outro jeito e tal. Assim, beleza, é entendível, mas é aquela máxima, né, Dani? Filme é filme, livro é livro. E o livro é livro. E o podcast é o podcast, né? Você dá o play no podcast e ouve. Porra, Dadinho. Chega assim na minha boca, meu amigo. Quem falou que a boca é tua, rapaz? Quem falou que a boca é tua, cara? Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. O nome dele é Zé Pequeno, tá entendendo? E tu vai cair, filha da puta. Não, mata não, que ele já entendeu. Não é não, neguinho? Chegava no dia 30 de agosto de 2002 o filme Cidade de Deus, filme dirigido pelo Fernando Meirelles, esse filme que marcou história no cinema brasileiro. Marcou história não só, né, pela sua grande narrativa e pela forma como o filme foi feito, mas também por toda a carga cultural que ele trouxe, né? Então isso foi muito interessante da gente ver nos cinemas. Um filme aí com um orçamento de um pouco mais aí de 3 milhões de reais, feito, como eu já falei, né, pelo Fernando Meirelles, e que levou para o cinema cerca de 3 milhões de pessoas, um feito na época para o cinema brasileiro. Ele acabou faturando aí 18 milhões de reais, quer dizer, um filme que se pagou e colocou muito dinheiro no bolso dos seus produtores, né? Porque foi um filme altamente, com uma crítica, né, muito boa e tal. E ele entra numa história no cinema brasileiro interessante, porque a gente está falando aqui de 2002, um ano em que o Brasil produzia em média aí cerca de 25, 30 filmes por ano. Se a gente pegar todos os anos, né, ano a ano, como o Brasil veio produzindo filmes na sua história, em 2002, por exemplo, o Brasil tinha lançado cerca de 29 filmes, né, que chegaram às salas de cinema e tal. Diferente completamente de hoje, em 2016, por exemplo, que a gente atingiu 143 filmes, ou seja, o mercado mais que dobrou, né, de 2002 para cá. Então a gente está realmente num momento em que o cinema brasileiro começa a ganhar muito mais corpo. Inclusive, se a gente for pensar em líderes de bilheteria, Cidade de Deus aparece em 2002, assim, de uma forma muito importante, porque antes de Cidade de Deus, em 2001, em 2000 e tal, os filmes de maior bilheteria eram Trapalhões, Xuxa e tal. Então, Cidade de Deus, inclusive, quebrou um pouco com essa hegemonia de filmes infanto-juvenis e tal, e em 2002 se coroou aí como a maior bilheteria do cinema. Então é uma história muito bonita, é uma história muito marcante no cinema nacional, e por isso também ele é objeto aqui, né, da nossa
da nossa visão aqui dentro desse podcast. E Dani, queria que você trouxesse então pra gente quem são as pessoas responsáveis por construir esse filme que foi tão marcante aí para nós brasileirinhos dessa terra abandonada por Deus. Então vamos lá. O filme é dirigido, todo mundo sabe, né, que o filme é dirigido pelo Fernando Meirelles. E pouca gente se lembra ou sabe que ele foi co-dirigido pela Katia Lund, né? Então tem aí, já começa com uma polêmica, né? Aí vale destacar que só o Fernando Meirelles foi indicado ao Oscar, né? Ele é considerado um indicado ao Oscar pelo Cidade de Deus e não a Katia Lund. E enfim, depois a gente pode discutir isso. Tem realmente, ela teve um trabalho bem específico, né? Mas ela assina como co-diretora do filme também. Né? Então, direção Fernando Meirelles e Katia Lund. O roteirista do filme é o Braulio Mantovani, que é considerado um dos melhores roteiristas do Brasil. Ele já fez o roteiro de Linha de Passe, do Tropa de Elite 1 e 2, e da série Supermax, né? Entre outros. Também foi indicado ao Oscar por esse filme. E claro, no roteiro também tem o nome do Paulo Lins, porque o filme é baseado no romance do Paulo Lins, né? Então é baseado no romance dele. A fotografia do filme é do César Charlone, que é foi o diretor de fotografia depois de filmes como O Jardineiro Fiel e O Ensaio sobre a Cegueira, que também são do Meirelles, O Banheiro do Papa, e ele é o diretor de fotografia de um filme chamado Feito na América, que vai sair logo, daqui a 1-2 meses, sei lá, que é o considerado o próximo filme do Tom Cruise, né? Um filme que o Tom Cruise fez, e o César Charlone tem essa carreira internacional bastante forte aí, né? E que também foi indicado ao Oscar por esse filme. A trilha sonora do filme é assinada pelo Ed Cortes, que é um cara que fez a trilha de filmes como Abril Despedaçado, Não Por Acaso, e um documentário O Começo da Vida, que é um documentário que tem bastante gente comentando ultimamente. E também a trilha também é assinada pelo Antônio Pinto, que é um cara que também teve uma carreira internacional. Ele fez a trilha de filmes como A Hospedeira, O Senhor das Armas, O Amor nos Tempos do Cólera, o Trash, A Esperança Vem do Lixo, que é um filme britânico gravado no Brasil, né? E os documentários Amy e Senna, né? O da Amy Winehouse e o do Senna, que são do mesmo diretor, inclusive. Legal. E a montagem do filme é do Daniel Rezende, que é considerado um dos maiores montadores, acho que talvez do mundo, né? Um dos maiores editores de filmes. Ele fez também a edição do Tropa de Elite 1 e 2, Água Negra, Diários de Motocicleta, o Robocop, do Padilha, né? E A Árvore da Vida. Ele foi um dos montadores do filme A Árvore da Vida, lá do Malik. Também foi indicado ao Oscar pelo Cidade de Deus. E hoje, né, Dani, ele tá aí estreando como diretor com o Bingo, né? Isso, ele tá em cartaz, né, com o Bingo, né? O primeiro filme que ele dirige, né? O primeiro longa, ele dirigiu, enfim, séries e tudo mais já. No Cidade de Deus, ele foi o montador, né? E foi indicado ao Oscar também. No elenco do Cidade de Deus, a gente tem o Alexandre Rodrigues, o Leandro Firmino da Hora, Seu Jorge, Felipe Hagensen, Jonathan Hagensen, Douglas Silva, Graziela Moreto, Alice Braga, Daniel Zetel, Darlan Cunha, Gero Camilo e Matheus Nastergalli, só pra citar alguns, porque o elenco é gigante, tem muita gente, e dá pra depois a gente discutir, então, o que significou o elenco do Cidade de Deus, que eu acho que ele tem um significado bem interessante. O que significou e o que significa ainda, né, porque muitas vezes a gente olha pra essa ficha técnica de Cidade de Deus, tem muita coisa que a gente fica feliz, mas tem algumas que a gente fica um pouco triste também. Sim, tem várias histórias, né, do pessoal, e acho, enfim, já dá pra citar, né, assim, o Fernando Meirelles, ele na época ele falou, né, que eles tiveram que fazer toda uma seleção de não atores, eles fizeram, né, e depois foi criado o grupo Nós do Morro lá no Vidigal, pra manter esse trabalho, né, de preparação de atores e tudo mais, e eles tiveram que fazer isso porque não tinha, naquela época, atores negros suficientes no mercado pra poder atender a demanda do Cidade de Deus, então eles tiveram que pegar a galera e falar, vamos treinar vocês pra serem atores, e até hoje isso é um assunto que é debatido, que é falado, até hoje não tem suficiente, assim, não tem tantos, embora o Cidade de Deus tenha sido uma grande porta, né, para muitos desses atores, para as pessoas enxergarem e falar, nossa, peraí, não tem atores negros atuando nas novelas da Globo, enfim, nos filmes, nos outros filmes e tal, por quê, né, e aí começou, foi uma porta bem interessante, acho que depois é pra gente discutir isso, né? Sim, exatamente. Eu acho que é legal a gente lembrar também do nome da Fátima Toledo, que é preparadora de elenco, né, e que inclusive também foi preparadora de elenco de outros filmes como o Tropa de Elite, e eu acho que é muito
muito legal a gente tocar nessa questão também, especialmente pelo fato de ser um elenco majoritariamente composto por pessoas da comunidade, né? Pessoas que não são exatamente atores, né? Que se tornaram atores depois, mas que a princípio não têm um trabalho profissional de ator. Então a Fátima Toledo, assim, ela tem se destacado no cinema nacional como uma preparadora de elenco fabulosa, assim, né? Que ela consegue municiar os atores e os não atores emocionalmente, assim, de uma maneira muito preciosa, sabe? E me parece que sempre bastante alinhado, assim, à visão da direção. Então é legal a gente lembrar o nome dela, e tem também um curta chamado Diverso, que está disponível no YouTube, que ela fala justamente sobre o processo de preparação de elenco Cidade de Deus. Então fica a dica aí também, para quem quiser ver um pouco mais dessa parte dos bastidores, eu acho que vale a pena dar uma conferida. Bem legal. Perfeito. Legal e criança, né, gente? Tem um monte de criança no filme, cara, eu fico pensando, imagina preparar criança pra fazer um filme nesse teor, um filme pesado como é, né? De conteúdo, de cena e etc. Ela é realmente primorosa. E a galera tá muito bem. Você vê que a criança não é aquela atuação que você fala, nossa, é infantil, ele decorou o texto. Não, é um negócio muito orgânico, é muito impressionante mesmo. Não é o Raul Gil, né, gente? Não, definitivamente não. Inclusive aquela cena em que o Zé Pequeno, né, ele acaba fazendo as crianças escolherem lá, onde você quer que atire e tal. Nossa, aquilo ali é de um primor técnico e de atuação de algo impressionante. O que ela fez com ele. Principalmente a forma como o Fernando Meirelles filma, né? Ou algo que parece que é até planejado, que às vezes ele desfoca a câmera como se fosse realmente documental e não planejado, sabe? Mas não é planejado, isso é sensacional. Sensacional. Cauê, vamos então passar essa sinopse do filme pra daí a gente já mergulhar de vez, né? Sobre todas as vertentes que esse filme traz aí. Fala pra gente então sobre o que fala Cidade de Deus. O filme ele gira em torno do Buscapé, que é vivido pelo Alexandre Rodrigues, que é um jovem pobre, negro e muito sensível e cresceu no universo de muita violência. Ele vive na Cidade de Deus, que é o nome de um projeto habitacional, uma comunidade que foi criada pelo governo dos anos 60, que é onde tudo acontece, e como normalmente com esse tipo de projeto habitacional, ele foi abandonado pelas autoridades depois de sua criação e se tornou uma das piores favelas do Rio. Legal, cara, show de bola. Realmente assim, o filme ele tem várias virtudes, né? Virtudes técnicas, virtudes emocionais e tal. E aí eu vou já levantar uma questão que daí não sei o que vocês acham, mas a gente tá falando de um filme 15 anos, né? Depois da sua criação, 15 anos depois de tudo o que ele representou pro cinema e tal. Eu tava olhando aqui que, por exemplo, quando ele foi lançado, ele só perdeu de bilheteria. Ele foi a 6ª maior bilheteria que a gente teve em 2002. Ele perdeu só pra Homem-Aranha, que foi a maior bilheteria daquele ano, perdeu para Senhor dos Anéis As Duas Torres, o Senhor dos Anéis A Sociedade do Anel, perdeu para Harry Potter e perdeu para MIB 2, né? Então ele ficou em 6º lugar naquele ano. Se a gente for parar para olhar o Oscar daquele ano, o Oscar naquele período, nos anos 2000 e tal, ele estava sendo muito tomado pelas grandes franquias e tal, né? Os blockbusters, tanto que o grande vitorioso do ano que ele concorreu foi os filmes do Senhor dos Anéis. Cidade de Deus concorreu, por exemplo, com o Fernando Meirelles, né, como melhor diretor. Ele perdeu o Oscar justamente pro Peter Jackson com o Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Mas tinham outros filmes muito bons lá, né, como Encontros e Desencontros, tantos outros, filme de Clint Eastwood e tal, enfim. Tinham outros grandes filmes lá. Mas o Oscar, ele também se baseava muito naquela época justamente por esses blockbusters e tal, e a partir daquele tempo também a gente viu ele mudando um pouco de postura, mas ok, isso daí é uma coisa à parte. Onde eu quero chegar é o seguinte: vocês acham que talvez Cidade de Deus tenha sido talvez a melhor obra daquele ano, sem pensar nessa premiação do Oscar? Se a gente for pensar na representação dela pra gente como sociedade, na representação dela como obra cinematográfica pro país e tal, vocês acham que ela pode ter sido naquele período talvez a obra mais impactante
importante no mundo do cinema? Eu acho que sim. Eu acho que o filme ele é um épico moderno, assim, sabe? Consegue tratar de uma maneira muito crítica e muito preciosa, assim, sobre questões que dizem respeito especificamente às maneiras de organização da nossa sociedade moderna, assim, sabe? Tem temas como crime, marginalidade, a própria romantização que gira em torno desse mundo e as quedas que a gente pode ter a partir disso, de uma maneira muito primorosa, assim, sabe? E eu acho que ele é muito inovador também nesse aspecto de que vai pra própria comunidade e pega, assim, não atores, pessoas que são da própria comunidade, para que elas mesmas sejam protagonistas da sua história. Então a gente não tem um espaço muito grande entre o discurso e a prática, entende? Eu acho que ele é inovador não apenas, assim, na forma, mas no seu próprio conteúdo. E tem uma coisa, inclusive, justamente disso, né? O trabalho é um trabalho quase que um trabalho social que é feito ali, né? Porque se você for pegar qualquer outra obra que saiu e que teve relevância naquele período e tal, nenhum fez um trabalho social como Cidade de Deus fez, entendeu? Se você for pegar, inclusive, esses grandes blockbusters e tal, a gente tá falando de todos os atores formados, sabe? Pessoas que já tinham história no cinema e tal, e de repente você tem ali uma obra que é completamente, entre aspas, tá? Mas ela é completamente amadora em algumas coisas, e aí você tem toda uma narrativa preparada, todo um trabalho de preparação feito, que o que mais me surpreendeu revendo o filme agora pra gente vir conversar, foi justamente esse peso social que o filme tem de uma maneira tão crítica e poética ao mesmo tempo, sabe? Eu ia falar, essa ironia, é um filme, acima de tudo, além de ser social, ele é um filme cinematográfico, assim, no quesito de ser cíclico, e ele, mesmo que ele não romantize, ele sabe muito transitar muito bem os momentos mais pesados e os momentos até cômicos. Ele consegue achar comicidade em momentos completamente sérios e perversos, e é isso que eu ia falar. Esse ano foi muito importante de várias formas. Foi a indicação da Sofia Coppola por Encontros e Desencontros. Ele socialmente, acho que ele foi muito importante, mas tem esse contexto brasileiro, até o lance da retomada do cinema e do movimento, e eu acho que ele é importante, sim. Ele é bem questionável todo esse lance de qual filme é mais importante ou algo do tipo, mas ele, não brasileiro, inquestionavelmente, ele mudou tudo. Mudou o que veio antes e depois, assim. Veja só, 2000, por exemplo. 2000, o filme de melhor bilheteria e tal foi Xuxa Popstar. Depois, 2001, Xuxa e os Duendes. Daí, 2002, a gente tem Cidade de Deus. Aí tem uma virada completa. E aí não teve mais filmes da Xuxa. Não teve. Cara, isso é muito genial, isso é tipo, muito louco. Por si só já é um avanço. A Cidade de Deus fez não ter mais filmes da Xuxa, nossa. Porque a gente tem, 2002 a gente tem Cidade de Deus, 2003 tem Carandiru, 2004 Cazuza, depois 2005 Dois Filhos de Francisco, depois vem, né, Se Eu Fosse Você e tal, mas tipo, aí teve muda. Também em 2005 Eliana e o Segredo dos Golfinhos. Exatamente. Mas, gente, eu acho que o Cidade de Deus foi realmente, em vários aspectos, a porta, digamos assim, a porta final dessa retomada do cinema, né? Teve o Quatrilho, que foi indicado ao Oscar, teve o Central do Brasil, Central do Brasil. Também teve a indicação da Fernanda Montenegro também. Isso, exatamente. Na verdade, quem de fato eu acho que, desculpa, Dani, quem de fato eu acho que abriu as portas do Brasil lá fora do movimento da retomada, eu acredito que foi o Walter Salles e o Central do Brasil mesmo, assim. Mas o filme que expandiu até pro bem e pro mal, no que a gente vai mencionar no lance das pessoas, tem aquele clichê do Brasil que só faz filme de favela, tiro, porrada e bomba, foi Cidade de Deus. Sim. E a gente tá falando de um filme, porque Central do Brasil é de 98, né? E aí a gente tá falando de um filme que ele ganha em popularidade em 2002, né? Então, assim, a gente tem ali um espaço de tempo. Em 98, por exemplo, quando o Central do Brasil foi pro cinema, o filme de melhor bilheteria foi Simão, o Fantasma Trapalhão, entendeu? Então, assim, é um filme que não levou o público, né, pro cinema. Sim. Então, mas eu acho que o Cidade de Deus foi também na porta nova pra uma linguagem um pouco mais parecida com a americana, um pouco mais rápida, um pouco mais comercial, né? Mais comercial, mais intensa do que o cinema contemplativo, que é muito mais flertado. O Brasil
Brasil ainda produz muito cinema contemplativo que flerta muito mais com o europeu, né, com o cinema europeu, com o jeito europeu de filmar, mas o Cidade de Deus foi um que mostrou que era possível fazer o cinema um pouco mais parecido com o que os americanos gostam. Tanto que ele não conseguiu uma indicação logo no ano seguinte, em 2003, para a categoria filme estrangeiro, só que daí ele estreou comercialmente nos Estados Unidos e pôde ter as 4 indicações em 2004, no Oscar de 2004. Sim. Uma indicação tardia, nenhum filme teria isso se não fosse muito bom, entendeu? Exatamente. Qualquer outro filme que passasse esse tempo ia perder um pouco. E o Cidade de Deus, ao longo do tempo dos festivais e do período em que foi sendo estreando, né, ao longo no mundo todo, ele foi ganhando isso, porque foi ganhando credibilidade, porque foi ganhando fãs, foi ganhando um público que viu e falou, isso aqui é uma obra de altíssimo nível, entendeu? Eu acho que isso é a grande chave, né, do filme. Volta, mané. Aí, vocês vão pagar pelos que fugiram, molecada. Escolhe, moleque. Quer tomar o tiro aonde? No pé ou na mão? Escolhe logo, meu irmão, porra. Bora, moleque. No pé ou na mão, porra. Outra coisa assim também, se a gente pensa mais ou menos nessa época ali, nos anos 2000, pra trás disso a gente tinha um cinema brasileiro que era majoritariamente dividido entre um cinema discurso, né, assim, a gente pega lá o cinema novo e vários cineastas que bebem muito da escola russa também, e uma tradição gigantesca do pornô chanchada, assim, beijo, Suzana Vieira. E aí o filme... O filme do Meirelles, eu acho que ele chega mais ou menos pra isso, assim, né? É quase uma virada, um acontecimento mesmo, assim, no sentido de mostrar que a gente pode fazer um cinema que não tem aquela aura da elite, assim, sabe? Mostrando que é possível você construir um outro tipo de narrativa, que tenha, sei lá, uma fotografia impecável, como o filme tem, sabe? Mas que ainda assim não caia um pouco naquele marasmo de um cinema elite, de um cinema muito mais contemplativo, como vinha sendo tradição. Exatamente. Deixa eu botar, assim, eu particularmente, espero não estar enganado ao falar isso, mas eu colocaria isso na conta da Katia Lund. Eu acho que o Fernando Meirelles sozinho teria feito uma coisa um pouco mais elitizada. O jardineiro fiel que o diga, né? Exatamente. Mas, enfim, é assim, porque foi a Katia Lund que estava desenvolvendo um trabalho de pesquisa, né, sobre relacionado, né, à favela e à violência, e foi ela que enfim, soube disso. Eu não sei detalhes, mas o livro, ele ainda não tinha sido lançado, né, o livro do Paulo Lins. E eu até onde eu entendo, e enfim, posso estar enganado, ela foi uma espécie de caminho pro Fernando Meirelles conhecer o livro, né, e darem continuidade, né. Eu acho que ela trabalhou menos, né, tipo, ela se dedicou 11 meses ao projeto do Cidade de Deus, o Fernando Meirelles ficou os 4 anos produzindo e fazendo todo o processo de direção, mas eu acho que foi ela que levou isso, né, que trouxe essa coisa de, tipo, ela que botou o Fernando Meirelles na favela, né, porque é um filme que não tem como você fazer se você não for pra favela, não tinha como o cara fazer, e foi ela que fez isso, foi ela que teve esse caminho, então eu acho que é pra conta dela que vai essa realidade do filme. E ela falou... ninguém lembra o nome dela, minha gente, cadê o nome da mulher? Pouca gente lembra o nome dela, e ela não foi indicada ao Oscar. Enfim, eu entendo que... Enfim, entendo não, mas dependendo da regra que tem pra determinar quem é diretor, quem é co-diretor, etc., talvez entre isso, tipo, ela não ficou tanto tempo e tal. Mas ela chegou a declarar na época, né, que o filme foi indicado ao Oscar, que ela falou assim, o meu nome não foi indicado ao Oscar, mas minha alma está lá no filme, né? Sem dúvida, saiu por aí, e tá com certeza, assim. E deveria ser mais lembrado. A gente tem que lembrar que o Fernando Meirelles, ele é o garoto propaganda, entendeu? É o cara, campanha publicitária, é O2, entendeu? Ele é o cara que tem um nome. Então, assim, precisava também alavancar o filme de alguma forma. Vamos colocar o Fernando Meirelles. Eu acho uma atrocidade você, de alguma forma, esconder o nome dela. O nome dela não tá equiparado com o dele. Mas é possível entender, principalmente pela época, que eles precisavam de um garoto propaganda. E o Fernando Meirelles, ele é, sem dúvida, o cara que tem toda a veia publicitária, o marqueteiro. Então, assim, a gente percebe depois as obras que ele fez, né? Porque ele faz assim, O Menino Maluquinho, em 98. Daí depois ele faz Domésticas, em 2001. Aí ele faz Cidade de Deus, 2002, que daí muda completamente.
exatamente. Aí ele faz O Jardineiro Fiel, Ensaio sobre a Cegueira, 360. Aí, sabe, aí ele perdeu um pouco a mão, né? Você percebe que quando ele entra com um pouco mais do que é ele, que é uma coisa mais comercial mesmo, uma visão um pouco mais publicitária e tal, a gente percebe que as obras dele escorregam em algumas coisas. Ele continua sendo um excelente diretor, sim, claro, sem né? dúvida, sem dúvida. Grande diretor, mas ele, enfim, também acho, ele tem uma visão própria, que eu acho que o bacana do Cidade de Deus é que a visão dele tá como diretor mesmo, mas a história, né, o âmago da história, eu sinto, eu pelo menos tenho a sensação de que não é tanto dele, sabe? Não, é pouco dos outros. Né? Exatamente. Agora sim, ó, a gente tá falando de um filme que tem na sua essência essa questão muito nacional, né? Ele começa já contando um pouco da história justamente do personagem principal, né? Que no caso vai ser o Buscapé. Vai falar um pouco da infância do Buscapé, vai mostrar de onde que veio, o que é a Cidade de Deus, ele vai explicar também isso. Então assim, ele começa o filme te dando noção do território, onde você tá entrando e com que você vai se deparar ali. Daí queria usar um pouco aqui essa visão de estudo também da Bárbara e tal, porque assim, o filme ele tem uma questão muito particular que eu sinto nele toda vez que eu assisto, que é essa tensão no ar, sabe? Essa insegurança. O filme ele passa uma insegurança. Por mais que você tenha momentos felizes e não sei o que, ele te dá sempre aquela sensação, um alívio cômico ali, outro aqui e tal, mas ele dá sempre essa sensação que a qualquer momento vai ter uma morte, vai ter um sangue, vai ter alguém matando alguém por uma coisa besta e tal. Eu queria saber a sua visão como atriz, como estudante, né, também, Bárbara, o que você sente nesse sentido, porque ali não é só a questão de direção, né, ele tem também todo esse peso de estudo e de vivência que os atores tinham também, né? Sim. Tem um cineasta aqui de Brasília, mais especificamente da Ceilândia, chamado Adirley Queiroz, que faz um cinema fabuloso, assim, que quebra as fronteiras entre o documentário e a realidade. E ele costuma falar uma coisa muito preciosa, que é: da nossa memória, confabulamos nós mesmos. E ele fala muito sobre essa potência, a potência presente nesse discurso de quando você, sendo ator, sendo artista, de uma maneira geral, você tem a possibilidade de falar sobre alguma coisa que diz respeito ao seu próprio mundo. Eu acho que essa tensão presente no filme, que traz essa potência geradora tão grande, a primeira coisa é o lugar onde ele é gravado. Ele é gravado no morro, para poder falar de uma realidade da própria comunidade, e aí você tem uma equipe de cinema que se insere dentro dessa realidade num processo, a meu ver, que parece muito no sentido de aprender com aquela comunidade e a partir daí construir as lógicas possíveis e não o contrário, como, por exemplo, chegar impondo um modo de trabalho ou uma lógica externa. Pelo contrário, né? Eles fazem questão de pegar pessoas que são da comunidade e trabalhar com uma preparadora de elenco fabulosa durante muito tempo com aquelas próprias pessoas. Exato. Então acho que a primeira potência é essa, assim, sabe? Pegar pessoas que não vão ter uma distância muito grande entre aquilo que está sendo mostrado, entre o discurso do filme e a realidade vivida. Isso, assim, é fabuloso, porque a gente vê várias vezes muitos filmes, muitas obras teatrais, né, que perdem muito nisso. Você vê que tem um trabalho de ator fantástico, que os atores até eles conseguem suprir várias questões emocionais, mas é muito precioso e é muito maravilhoso quando a gente consegue encontrar um trabalho nesse nível, assim, sabe? Que dialoga com a realidade de uma maneira muito direta, porque busca as pessoas que vivem naquele próprio contexto. Eu acho que a primeira coisa é essa, sabe? Tem até essa questão que o Cauê também levantou aqui pra gente, né? Que é essa visão quase que documental mesmo daquele ambiente, Sim. né? Da câmera, né? Da câmera do Meirelles. Exatamente. E é interessante que a câmera, ela vai mudando, né? Não tanto a câmera, acho que mais a edição, né? A forma da edição vai mudando. Cada uma das etapas, né? Assim, ela muda, né? A fotografia, óbvio. Acho que fica bem claro, né? Que ela é mais quente na década de 60. É 60, 80? Não. 70, 70 e 80. E 80. 60, ela é mais quente e alaranjada. Aí fica mais fria e azulada em 70. E depois fica muito escura, né? E na década de 80
momento que é a guerra mesmo, né? Que é a parte onde foi mais tenso e tal. Mas muda as câmeras, muda o ângulo um pouco das câmeras, muda a forma como ela passeia pela região, né? Ela é mais no chão lá na década de 60. Você tem tomadas aéreas vistas de cima mesmo, assim, contra-plongé total, né? Lá no final. Ele sabe, né? Os enquadramentos, eles são mais clássicos também, né? Nessa primeira parte. Além de você ter uma fotografia mais amarelada, você também tem enquadramentos que são mais clássicos. E o que eu acho muito doido também é porque quando chega nessa terceira parte, né, que é ali início dos anos 80, quando eles deixam mais em evidência essa guerra instalada do tráfico mesmo, o Meirelles, ele utiliza muito o recurso da câmera na mão, né? O que dá um pouco esse caráter de urgência, assim, da guerra, essa coisa um pouco mais movimentada e tal. Mas é exatamente esse o lance. Eu acho que ele sabe muito bem separar quando ser documental e quando ser usar mais recursos estilísticos. Por exemplo, a abertura do filme é a câmera na cabeça de uma galinha. Então, cara, ele sabe quando ser cômico, ele sabe quando usar a câmera pra insinuar algo, ou quando ser simplesmente visceral e documental, que nem na cena da mão do garoto lá, que é quase que uma cena, é quase como se não tivesse ensaiado aquilo, sabe? Sim. Eu cito duas cenas que eu gosto muito, assim. Uma que é na primeira fase, né, naquela primeira parte, que o cara não vou lembrar o nome do personagem, é um dos caras do trio Ternura, é o primeiro que desiste, né, de ser bandido. Ele tá pensando, refletindo, ele tá suando de calor. O alicate, isso. E aí aí tem uma tomada bem clássica, no sentido de bonita, e de uma gota de orvalho caindo, assim, e aí mostra ela caindo no riozinho, né, no rio, e no que ela cai, mostra um peixe grande, um peixe grande e um peixe pequeno. Então já faz uma referência a quem somos nós aqui, né? Se a gente sabe, o peixe grande come, o peixe pequeno vai ser comido, né? Então, essa referência já bem óbvia, que remete inclusive à primeira cena que é clássica do cinema, já que é da galinha, que é todo um preparatório pro que vai vir ser no filme, né? Tipo, a galinha tá no meio da guerra junto com o Buscapé, né? Basicamente isso. Eles são inocentes, tentando ter uma vida, e todo mundo e tem uma guerra entre eles, né? Isso é genial, assim, mas as que eu ia citar é a desse peixe, enquanto esse cara tá pensativo, o alicate tá pensativo lá escondido na árvore. O peixe é um símbolo de Cristo, e logo depois ele resolve sair do crime com essa premissa cristã, assim, né? Em seguida tem aquela cena maravilhosa dele andando, recitando o salmo, e a polícia vindo. Exato. E matando o inocente, como a polícia bem sabe fazer. Exato. Dessas referências que você tá falando, tem aquela do cachorro também, né? Depois que matam o menino, que em seguida ele fica ali alguns segundos mostrando um cachorro moribundo e tal, comendo um pedaço de frango, né? Também tem toda uma relação de sobrevivência ali e tal, e da própria questão da pobreza também, né? De como você lutava por tão pouco e tal. Uma mensagem bem interessante também. Sim. A outra cena que eu ia citar é a cena que o Zé Pequeno, ele estupra a namorada do Mané Galinha, né? Tipo, ele, enfim, tá lá loucão, né? E a cena, ela, claro, foca no Mané Galinha, não mostra quase nada, e ela, claro, ela tá repetindo uma coisa que ela faz em vários momentos ao longo do filme, que é, ela tem um limite, né? Assim, ela fala assim, eu tô mostrando violência aqui, esse filme é pesado, ele tem muita violência, mas tem um limite, e eu não vou te mostrar até esse ponto. E ele quase que poupa o espectador, né? De ver o que o próprio Mané Galinha tá vendo no caso, né? O que acaba sendo até mais pesado em si, né? Sim, claro. Se ele deixar essa violência completamente explícita, o que vai acabar parecendo que ele tá se divertindo com isso, sabe? A cena que precede essa, que é a cena do baile, eu acho que é uma das melhores do filme, justamente pelo trabalho de câmera que ela faz. Na cena em que o Zé Pequeno, ele pergunta se a moça quer dançar com ele, completamente de forma desengonçada, e ela fala não, o Meirelles... Ei, quer dançar comigo? Tipo isso, né? 0% charme e sex appeal. Com a música tocando, né? Mas você já dá pra entender o que vai acontecer depois. Ele te instala uma sensação de apreensão muito inteligente. Logo depois que ela fala isso, que ela vai embora, ele enquadra o Zé Pequeno, coloca a cabeça dele inteira na tela e deixa um pedaço do quadro vazio em cima, que tá sugerindo justamente o quão pequeno ele tá se sentindo, e com a expressão dele, do ator sensacional, eu vou matar todo mundo. É sensacional e é por isso que esse é um dos melhores filmes brasileiros já fez. Tanto que o Leandro Firmino,
que é o ator que faz o Zé Pequeno, ele não tinha experiência nenhuma em atuação, né? Fátima Toledo, segundo relatos, ela costumava ficar até 4 horas a mais com ele. De 4 a 5 horas a mais, exatamente para poder chegar nesses níveis de raiva e de exaustão que a personagem pede. Tanto que eu não sei o que vocês acham, mas na minha opinião, o personagem principal do filme, cara, é praticamente o Zé Pequeno, né? Nem sem dúvida. O Buscapé, que é um o Buscapé é o narrador. É o observador, né, gente? O outro chega e rouba a cena. É o observador, ele é aquele que observa tudo ao redor do jornalista. Pois é. Ele acaba sendo um condutor, o né? Tropa de Elite é assim também, né? Sim. A princípio era pra ser outro personagem principal, e o Wagner Moura, ele se destaca durante a preparação de elenco, mas num nível tão absurdo que a galera, inclusive, chega a mudar o andamento do roteiro pra poder contemplá-lo, assim, né? Exatamente. Agora, tem uma coisa interessante, né? A gente tava falando das cenas e dessas mensagens que me chamou muito a atenção, é assim, a quantidade de brincadeiras visuais que o Fernando Meirelles faz em muitos momentos distintos ali, né? Dentro do longa. Você tem, por exemplo, uma das cenas que eu acho mais... a sequência de cena, assim, que eu acho mais legal da gente ver e que é uma aula de cinema mesmo, é toda aquela história do apartamento, né? Você tem a mesma história contada 3 vezes por 3 pontos de vista diferentes e a câmera fixa em um momento lá para contar toda a história do apartamento. O apartamento se torna, né, um personagem naquele momento e aí a câmera fica fixa e toda a narrativa vai passando por ali. E aí ele culmina, né? Ele faz um cruzamento de histórias ali, justamente para trazer os pontos de vista de 3 personagens diferentes e tal, que estão ali. Não é uma coisa cansativa, é a mesma história com 3 pontos de vista que poderia soar cansativo, mas não é cansativo porque ele realmente tem um ritmo muito bom, né? E aí entra também muito da montagem, que a gente já falou aqui, né? Do Daniel Rezende, que acaba fazendo tem um papel brilhante ali também, justamente por isso, porque ele dá um ritmo muito bom e que você consegue mergulhar aquilo, você fica curioso mesmo, de onde que veio esse apartamento, como chegou ali, né? E é desse jogo mesmo que a gente tava falando de quando ele sabe usar o estilo e quando ele sabe ser documental, algo do tipo. E inclusive, essa cena, um dos personagens dessa cena, que é o Grande, né? De muitas formas é aí que começa realmente toda essa jornada do Zé Pequeno. O garoto que habitava, né, esse apartamento, um dos primeiros caras, o nome dele é Grande. E no final, o garotinho que levou o tio na mão, os garotos falam: "Ei, Grande, vamos aí!" E fecha completamente a natureza cíclica dessa história. Isso eu sempre achei sensacional. É sensacional. Verdade. Ele tem, e fora que a própria cena da galinha, né, que se repete lá no final, que é, na verdade, um retorno àquele momento. E eu acho que a gente tava falando sobre a questão dele ter um ritmo mais americano, assim. Esse contar a história de apresentar um personagem, falar assim, não, mas eu vou contar sobre ele depois, né? Essa coisa tem muito a ver com aquela coisa Guy Ritchie, né? Assim, aquela coisa de pausou, peraí, agora eu preciso contar a história desse cara, volta e tal. Então tudo isso vai cria uma dinâmica mesmo, né? Assim, uma dinâmica também super orgânica mesmo. Né? Mas sabe uma coisa que é interessante, Dani, disso que você tá falando, é que assim, apesar dele falar isso narrativamente, né? Ele falar verbalmente ali, isso daqui eu conto um pouco mais pra frente. Você não precisa entrar na história daquela pessoa que ele vai contar com uma outra introdução verbal, entendeu? Ele não precisa falar assim, agora eu vou te contar a história do fulano de tal aqui. Tipo, vou começar a história desse fulano. Não. De repente, ele vai contando a história, de repente, quando você olha ali, você fala, caraca, eu já tô dentro da história. O que é o caso do Mané Galinha, né? Que é o personagem do Seu Jorge. Ele fala, isso daqui é um cara que eu vou contar um pouco mais pra frente. De repente, você vê o Zé Pequeno tendo aquela rixa com ele, aí tem todo o problema que vai acontecendo. Quando você vê, você já tá envolvido, você já entendeu por que aquele personagem é importante pra narrativa. Sim. Então, não tem aquele gatilho no roteiro que ele pega e fala assim, vou contar um pouco mais pra frente, agora é hora de eu contar sobre aquele cara que eu falei lá atrás. Não, ele vai introduzindo de uma forma muito natural. Pega a galinha aí! Não corre não, porra! Dá isso aqui. Ai, cabeção! Seu viado! Uma fotografia podia mudar minha vida, mas na cidade de Deus, se correr o bicho pega.
E se ficar, o bicho come. E é aquela coisa, é cíclico, que nem o Cauê falou, mas também é muito ao acaso, né? São pequenas atitudes que vão levando a uma coisa e a outra, né? Eu fiquei muito pensando nisso quando eu tava revendo agora pro podcast. É o cara falar que você precisa de uma namorada, faz com que ele comece a agir de uma maneira diferente, que leva ele até a briga com o Mané Galinha e gerar toda aquela guerra, sabe? É um cara que faz um negocinho que estimula o outro a fazer aquilo. Então, quer dizer, daí eu fiquei, nossa, é um ambiente de tanta... A violência, né? A violência tá tão forte, tão aflorada, tá tão onipresente, que tudo é uma fagulha, né? É como se fosse um monte de pólvora espalhada, e qualquer coisa que você faz, você tá soltando uma fagulha. E aí você nunca sabe quando vai ter a explosão, porque você tá... E quando o estilhaço vai voltar pra você, né? E quando o estilhaço vai voltar pra você, exatamente. É que tem essa relação que a gente falou, né? Dessa tensão, que a Bárbara trouxe, inclusive, dessa vivência dos próprios atores e tal. Tem essa tensão no ar que traz realmente sempre esse momento, tipo, sempre são fagulhas e tal, mas ele também tem uma coisa de vida e morte que é uma coisa que se torna muito banal, né? O dia a dia é aquilo, o dia a dia é matar, é morrer, é a sobrevivência, é você, sabe, você tá acima do outro, não é simplesmente, que era o papel até que a gente pode falar do Bené, né? Que era um cara mais pé no chão, que ele trazia um pouco mais da razão pro Zé Pequeno. A hora que o Bené morre, o Zé Pequeno desembesta, né? Aí ele se solta completamente, porque ele só sabe resolver as coisas dessa forma. E a gente entende as reações do Zé Pequeno porque a gente vê ele desde pequeno com essa atitude, né? Ele sendo menosprezado pelo pessoal da comunidade, ele tentando se provar de alguma maneira. Então, assim, tem uma série de situações que você compreende, apesar de você não aceitar, você compreende a atitude dele, mas essa relação de vida e morte acaba sendo é a moeda de troca, sabe? Tipo, você sai daqui vivo hoje, mas você vai ficar me devendo. Você sai e avisa o cara lá que eu não te matei, porque todo mundo precisa saber que eu sou capaz de matar. Então é uma moeda de troca muito banal, assim, e muito grandiosa ao mesmo tempo. Não, ia citar a questão do neguinho, né? Que é o cara que sofre, que recebe, tipo, é o Bené que meio que salva a vida dele e fala, não, deixa ele manda ele embora. E aí ele volta e acaba matando o Bené de novo, né? Então é uma coisa que você vê muito em, tipo, você tá um comparativo meio bizarro, mas muito tipo um Game of Thrones, né? Tipo, o cara que é em algum momento bom com alguém, né? Que ele é misericordioso com alguém, e ele depois sofre consequências, né? Ele é punido por isso, né? Quer dizer, é um ambiente que você não pode nem ter misericórdia por alguém. Você sobrevive realmente quem mata mais, quem não perdoa, né? Que aí, no caso, uma comparação até mais apropriada talvez fosse onde os fracos não tem vez, né? Que é o ambiente vai te engolir se você simulado por ele antes, tá ligado? Eu ia falar um pouco sobre essa questão do diálogo entre o micro e o macro, assim, que a gente vê muito presente na cena da morte do Bené. Você tem ali, por exemplo, um cara que é o Boa Pinta, que é super legal, que apesar dele ser do crime, de ser um criminoso, ele consegue na despedida dele reunir a galera inteira, assim, né? Eles até falam, olha, ele é tão gente boa que ele reuniu os crentes, a galera do samba, a galera do black, a criminalidade toda, tipo, tá todo mundo junto comemorando em prol daquele cara. E aí é um momento, eu acho, que a gente tem um personagem como uma alegoria. Por quê? Ele é um contraponto ao Zé Pequeno, e me parece que no momento em que ele morre, é como se a humanidade da favela morresse junto também, sabe? Sim. Tipo assim, o Bené morreu, era a última coisa boa que tinha aqui, era o último ponto de misericórdia, de compaixão, de humanidade. O cara morre, então a partir desse momento a gente tem um ponto de virada no roteiro em que a violência ela se estabelece de uma maneira muito mais cruel, assim, né? Exato. A própria personagem da Angélica, né, da Alice Braga, ela some com a morte do Bené, né? Aliás, é muito interessante como ela some com a morte do Bené, e tem a outra, do irmão lá do Bené, né, do
Cabeleira. Do BBB. E o Fusca é o Cabeleira. É o Cabeleira, isso. Tipo, da mesma forma isso. Ele era a mesma coisa, né? Ele tava tentando fugir da Cidade de Deus, ir embora. Não é pra mim, vamos pra fazenda, vamos pra longe. E não consegue, porque, né, enfim, ele também era bandido. Não consegue, mas a mulher some, né? Ela consegue ir. Então é meio que um paralelo interessante, né? Os dois tiveram isso, né? Os dois irmãos viveram esse momento. Um tempo depois no filme, eles revelam que ela foi encontrada, ela e o bebê mortas no acostamento de uma estrada. Então, de alguma forma, conseguiu ser engolida pelo mundo do exterior, né? E legal você falar sobre a Alice Braga, porque ela aparece no filme pouquíssimas vezes, mas toda vez que ela aparece, cara, é extremamente precioso, assim, né? Ela é uma atriz maravilhosa, e já naquela época, a Fátima Toledo, ela meio que anunciava, né, que a Alice Braga ia ganhar o mundo, que ia acabar indo pro cinema hollywoodiano e tal, por vê-la como essa potência de interpretação. Ela aparece poucas vezes, mas nenhuma vez que ela aparece, a interpretação dela passa à toa, assim. E o personagem do Bené também é muito interessante. Eu acho que nesse sentido ele é uma das melhores e mais interessantes jornadas do filme de personagem. Sim. Mostra até no visual dele, no todo o lance dele, virei playboy aí. Dele ele tentar sair disso de todas as formas, e até no visual e no estilo de se vestir, sabe? Vou pro interior, ficar com a minha nega, plantar maconha, ouvir Raul Seixas. Exatamente. Porra, por que morreu um futuro lindo desse? Você até poderia ficar receoso com ele, porque ele chega a roubar, né, a garota, que é a garota paixão e tal, do Buscapé, que é esse nosso fio condutor aí por dentro da história. Então você poderia ficar, porra, o Buscapé perdeu a sua grande paixão por um dos líderes do tráfico, sabe, braço direito ali do Zé Pequeno e tal, mas o cara tem esse trabalho, né? Gente boa. Tão gente boa, exatamente, que nem o Buscapé fica com ódio, né? Nem ele mesmo sente isso. Você não... É como se ele entendesse, né? Como se ele entendesse, tipo, exatamente. eu também escolheria o Bené, né? Exato. E tem outra coisa que eu acho interessante também, né? Porque até fazendo um gancho aqui do Bené, do Buscapé e do Zé Pequeno, né? Porque assim, o Bené, como ele é esse cara, o cara político ali dentro, né? Do esquema, né? Do Zé Pequeno e tal, ele é o cara que conhece todo mundo, que se conecta com todas as tribos e tal. Quando eles encontram o Buscapé pela primeira vez, o Zé Pequeno sempre... Quem que é esse cara aí? Aí o Bené, esse daí é o Buscapé, que é irmão lá do fulano, bababá. E aí, beleza, o Bené já tem esse papel social, esse papel desse cara que é político, e o Zé Pequeno, ele é completamente desconectado justamente dessas emoções, né, de quem que é, o que o cara faz e tal. Então assim, o Buscapé, ele é apresentado nenhum, e ele é apresentado 2, 3 vezes, sabe, o Buscapé é apresentado pro Zé Pequeno, porque o Zé Pequeno esquece, ele não tá nem aí, o negócio dele o filme, ele chega até a falar isso, né, o Bené, ele tá ali pra aproveitar, ele busca lá a namorada, não sei o que, ele tá pensando em outras coisas, e o Zé Pequeno não, o Zé Pequeno é trabalho, é o tempo todo pensando em conquista, em levantar um império, em dominar. Eu acho que tem uma outra cena muito emblemática que é legal a gente comentar, que é a cena da bicicleta, que tá aquele menino, eu acho que é Ferrugem o nome dele, que é um playboy que sobe o morro pra poder comprar cocaína e tal. E aí tem uma cena maravilhosa que eles dois estão pedalando assim, sabe? Uhum. E aí eles param e medem com o ombro, assim, a altura. E o Bené fala, agora eu quero virar playboy e tal. Será que você pode trazer algumas roupas aí pra mim e tal? Comprar umas roupas. E fica claro nessa cena como é que tem uma troca, assim, né? Tipo assim, o Ferrugem, ele começa a entrar no mundo do crime ao mesmo tempo que o Bené, ele tá saindo. Então é quase como se eles fossem opostos complementares, assim, né? Trocando de espaço, trocando de lugar. Sim, trocando até de corpo, né? Mesmo, né? É verdade. Sim, e eles estão trocando de corpo, né? Eles estão, tipo, né, fazendo esse rito de passagem. E nisso também entra a própria corrida, né? O Ferrugem vê que vai ganhar, mas fala, putz, eu vou me ferrar se eu
ganhar. Aí ele já breca, aperta o freio pro Bené passar. Do tipo assim, nossa, você ganhou, então, né, deixei ele... E aí, deixei ele passar na minha frente, se tiver essa troca. Agora, chega a ser irônico, né, porque mesmo havendo toda essa questão violenta, o filme tem um momento dele, principalmente ali no segundo ato e tal, que ele fala justamente da tranquilidade que a Cidade de Deus se tornou a partir do momento em que o Zé Pequeno é alçado ao poder ali, né? Como ele domina a região. E eles falam que ele tem algumas regras lá dentro, ele precisa de algumas... Ele mantém algum status ali, então algumas coisas precisam prevalecer. E aí entra, inclusive, o gatilho que é feito com o final do filme, que é justamente das crianças, né? Porque daí começa justamente mostrando assim, olha, a Cidade de Deus agora é um ambiente tranquilo, apesar de toda a violência que tem, mas ela tem uma certa tranquilidade hoje, porque tem um cara que comanda esse negócio inteiro. Então todo mundo se adequou às regras dele, ficou em paz, isso daqui, de uma certa forma. Agora, teve um problema, como foi o caso do comerciante, que foi reclamar lá que as crianças assaltam ele e tal, aí chegam lá, reclamam com o Zé Pequeno e tal, e o Zé Pequeno vai resolver com a violência, que é a violência costumeira dele. Só que, inclusive, antes dele sair, alguém aconselha ele, fala assim, não mata as crianças, Zé, não mata. E aí ele vai e ele acaba matando, porque ele quer dar uma lição, quer mostrar pra outra criança, né, o que é possível fazer, não sei o que e tal. Então ele tem, assim, essa filosofia dele, é uma filosofia meio torta também, né, ao mesmo tempo que ele consegue dar regras, consegue estabelecer alguns limites, ele mesmo acaba se escorregando no seu próprio pensamento hierárquico ali, né? E a hierarquia é a palavra também, e ele acaba alimentando mais ainda isso desde a raiz, né? Aquelas crianças já vão crescer já nesse ambiente e tendo o exemplo de que é assim que as coisas são, é assim que você tem que fazer nesse mundo. Tanto que volta depois, né? Quem o mata é a caixa baixa. Justamente essas crianças ali que foram alimentadas dentro dessa lógica violenta. Exatamente. Uma delas, inclusive, levou um tiro na mão, assim. Depois elas matam sem a menor culpa. Sim. Como o ciclo natural das coisas mesmo, né? Chega a ser uma coisa quase que poética mesmo, né? Porque a gente tá vendo a história do personagem principal, que é o Zé Pequeno, que é a história de um maníaco, um cara violento, que tá envolvido com tráfico até o pescoço e tal, que tá ali vivendo o cotidiano dessa violência dentro da Cidade de Deus. Ele foi criado, alimentado, construído em cima dessa realidade violenta. Desde pequeno, buscando poder, querendo alimentar isso, querendo comandar todo esse ambiente violento e tal. A partir do momento que a história se fecha com ele sendo morto justamente por crianças, né? Quer dizer, os elementos mais fáceis, assim, de você conseguir manipular as crianças, que você, sabe, já começam a criar um conceito de vida ali a partir delas e tal. Então, a partir do momento que o Zé Pequeno ele é morto, acaba a história dele pela mão de um símbolo inocente, a gente percebe que toda a história dele foi construída em cima justamente de algo muito superficial, né? Uma coisa que não era o poder simplesmente pelo poder, né? O crescimento simplesmente pelo crescimento. Ele não buscou de alguma forma se criar raízes, desenvolver uma cultura, ter outras coisas ali que poderiam tornar ele um ícone, né? Ele acabou simplesmente sendo o grande chefe daquilo ali, que não tinha profundidade nenhuma. Então é muito simbólico, é muito poético você ver esse personagem se quebrar, se desconstruir pela mão das crianças. Falar de crescimento, assim, que a gente tá falando, a sequência de ascensão dele, desde de criança até a vida adulta, que ele mesmo fala, né, o Buscapé, foi quando o Zé Pequeno matou a saudade de matar. Toda essa sequência, mesmo que com aquela música setentista, aquele funk setentista, né? Ela é completamente perturbadora, porque se você vê uma criança com uma arma quase que maior que ela mesma, andando, sorrindo e atirando nas pessoas em determinados estágios da vida dela. Gargalhando, com aquele sorriso gigante e aquele contemplongê icônico já dele atirando em momentos diferentes da vida dele. Aquela sequência, aquela ascensão dele é uma obra-prima fechada no filme, assim. E é quase como
como se o personagem em si não fosse ou as crianças ou o Zé Pequeno, mas a própria violência, né? Porque esse ciclo de violência, ele se renova. Começou ali com o trio Ternura, passou pro Zé Pequeno, depois vieram as crianças, depois dela vão vir outros, né? E na cena da ascensão do Zé Pequeno, ele atira diretamente na plateia, na audiência, né? Sim. Tipo, tá literalmente ele atirando na gente, sabe? Virei playboy. Aí, bandidagem, tem um recado urgente pra dar pra vocês. Tomem cuidado, hein? Cocota bota ovo quando balança a bundinha no baile. Em outro podcast, eu acho que do B9, se eu não me engano, eles colocaram uma perspectiva super interessante também em relação à construção das personagens, assim. Que são duas perspectivas modernas opostas que a gente tem em nível sociológico, em nível filosófico também, assim. Que é pensar o Zé Pequeno como um exemplo robesiano, assim, sabe? De que o homem nasce mal e já com instinto de violência, que o bicho quer matar mesmo, e que tá ali o filme inteiro atirando, matando, gargalhando e sentindo prazer, né, com aquela violência que é construída e que é parte dele também. E uma outra perspectiva que seria o Bené ou até o Mané Galinha, que é o personagem do Seu Jorge, que de alguma maneira poderia representar um pouco a filosofia do Rousseau, de que o homem é bom, mas que a sociedade acaba corrompendo, assim. Então acho que é legal a gente ver e dar uma analisada, assim mesmo, nas nossas estruturas sociais, nas nossas estruturas políticas, de como a gente se situa no mundo, assim, sabe? Sim. E uma das coisas que eu mais gosto no filme é como ele consegue não ser dicotômico, não defender um único ponto de vista, assim. Eu acho que isso é muito, muito legal. Agora, você não acha que é uma coisa muito irônica até, justamente essa mensagem, pensar na estrutura desses personagens dessa forma e de repente a gente olhar 15 anos depois para esse elenco e entender que, sei lá, 80% deles desapareceu do mercado? Que bosta. Não é uma coisa assim, tipo e atores negros, né? Então, negros que foram construídos em cima dessa obra, que tem essa mensagem, né? É uma coisa assim que seja, ela é irônica e triste, né? Porque a gente olha pra isso... Cruel, exatamente. Porque ele passa uma mensagem poderosa e aí depois quando a gente olha pra trás a gente fala, tá, cadê o Leandro Firmino da hora, que foi o Zé Pequeno, sabe? Onde mais? Então, mas eles ainda são os de sucesso. Sim. O Leandro Firmino da hora tá bem, ele fez alguns papéis, ele fez participações. O próprio Alexandre Rodrigues, né? Que é o próprio Alexandre Rodrigues também, o Buscapé, ele, claro, né, fez papéis, tipo, de escravo nas novelas de época da Globo. Mas, ok, pelo menos continuou uma carreira. Jonathan Hagen, sim, teve uma baita de uma carreira e tal. Mas o problema é que você vê que alguns, não sei se vocês viram o Cidade de Deus 10 anos depois, né, que é o documentário. Sim, um documentário de 1 hora que tem também na Netflix. Tem uns que quase que reproduzem um pouco da realidade que tá no filme, né, assim, de terem tido vidas super difíceis e vinculadas com a criminalidade. Tem o que faz... O Neguinho, né? Faz o Neguinho, né? Que, tipo, realmente entrou pro crime, foi preso e acabou, né, tendo uma Parece vida super dura um tempo atrás ele foi encontrado na Cracolândia, cara. Não sei, o documentário é de 5 anos atrás, né, já, então, mas realmente, assim, você vê que eles estão, por isso, pela falta de possibilidades, pela falta de oportunidade. Continuidade, né? De continuidade de trabalho. Porque... Se eu não me engano, foi o ator que fez Cabeleira, que, sei lá, fazer reality show, foi pra Fazenda, sabe? Que morte horrível. Mas pelo menos, não, mas eles estão bem, sabe? Os Hagensen, né? Eles estão legal. Aí tem um dos meninos do Caixa Baixa que virou, foi fazer parte do Rebelde, né? Ele fez a novela do Rebelde e tal. Então eles ainda conseguiram uma carreira bacana. O problema é que tem uns que ficaram realmente esquecidos, ou tem um que, o que faz o menino que recebe lá o tiro no pé, né? Que chora bastante. Ele, lá no documentário, mostra, ele tava trabalhando num hotel e ele desistiu de ser ator porque aparentemente, não deixa muito claro, mas aparentemente o pai dele tava meio que explorando ele e gastando todo o dinheiro em bebida ou qualquer coisa que seja. Então, assim, você vê que é uma série de coisas, né, que formam essa realidade dura que os caras não conseguem escapar, tem toda essa dificuldade, né? E aí você tem o Seu Jorge, que virou astro, né? Então, esses ainda que você falou, que são os que têm a pior história, que de repente desistiram mesmo da carreira e tal. Mas você pega aí esses irmãos Hagensen aí, né, tanto o Felipe que fez o Bené, quanto o Jonathan que fez o Cabeleira,
os caras têm trabalhos televisivos e cinematográficos e tal, ínfimos, assim, entendeu? Tipo, os caras têm uma carreira, você pode até falar, eles até se deram bem. Sim, comparado com os outros, que o cara que tá trabalhando no hotel, o outro que tá na Cracolândia e tal, eles se deram bem. Agora, o quão representativo é a presença desses caras no cinema e na TV, entendeu? É ínfimo. A gente tem os personagens, tem os atores e tal, que foram completamente esquecidos, sabe? Que foram completamente deixados de lado e tal, por essa indústria. E é irônico também, né, além de toda a mensagem e tal que a Bárbara trouxe aqui pra gente, é irônico também da gente ver que a gente tá falando de uma época em que o cinema, como eu falei, lançava no mercado nacional de uma média de 25 a 30 filmes por ano. E aí depois de Cidade de Deus, as médias foram aumentando até que hoje a gente tá chegando aí a 120, 140 filmes sendo lançados por ano. Ou seja, a indústria cresceu, a indústria inchou. E mesmo assim, não tem espaço para esses caras. Isso que é triste, né? Sim, muito triste. Ainda mais porque, assim, a gente vem de uma tradição que desprivilegia o teatro e que coloca como o suporte maior, né? Como aquilo que dá mais dinheiro, aquilo que movimenta o mercado de uma maneira geral, a própria televisão. E se a gente for olhar no que a televisão ela é pautada, qual é a demanda que ela pede, ou melhor, qual é a demanda que ela gera, é majoritariamente baseado em um padrão hegemônico de beleza, em um padrão hegemônico de representação. Então a gente acaba vendo mesmo atores negros, na maior parte, em papéis secundários, ou então representando grupos minoritários ali, né, sendo sempre a empregada ou o escravo e etc. Quando foi que a gente teve um galã, assim, pegando um exemplo bem pífio, negro, o Lázaro Ramos, que foi agora, sei lá, há 5, 10 anos atrás, sabe? Exato. E assim, pra citar um. E aí eu me pergunto, num país em que a maior parte da população é uma população negra, até quando a gente vai continuar nesse ciclo vicioso de atores, de celebridades, de artistas, de uma maneira geral, que são alçados simplesmente a partir de uma aparência que é europeia, branca e etc. Exato. E são atores bons? São ótimos. E assim... Depois de um treinamento com a Fátima Toledo, né? Pois é. Os caras fazem qualquer novela. Fátima Toledo me treina. Exatamente. Quero muito. E tem outra coisa, né? Que daí essa galera acaba vivendo a sombra do que foi o Cidade de Deus, né? Porque depois, em 2007, saiu aquele... Acho que era um seriado, né? Que era o Cidade dos Homens, que era um desdobramento do Cidade de Deus. E aí a gente teve... Não foi lá grandes coisas, não teve tanto sucesso, mas tentou beber da mesma fonte e tal, trazendo inclusive, né, o ator lá, o Douglas Silva, né, que fez o Zé Pequeno jovem, né, criança, agora... E o Darlan Cunha. E o Darlan Cunha, exatamente. E aí você percebe que eles ficam vivendo a sombra disso. Daí eu tava pesquisando aqui, falei, não, deixa eu ver algum outro filme que de repente tem algum desses caras e tal. Aí, quer ver um outro filme? A Última Parada 174. É um filme que tem alguns atores, que também é violência urbana. De novo, né, coloca esses personagens negros num papel violento. Isso. Então, assim, de novo a gente vê alguns personagens que fizeram Cidade de Deus amarrados mais ou menos na mesma temática. E aí eu fico nessa, sabe? De ficar pensando justamente isso, assim, que, porra, não é possível que a gente não tenha espaço pra esses caras, sabe? Não é possível que um cara como o próprio Felipe Hagensen aí, que a gente falou que fez o Bené, um cara bonito e tal, pô, o cara não pode fazer uma comédia romântica, entendeu? Não tem comédia romântica pra esse cara, não existe. Então, é assim, eu acho realmente um desperdício, é uma pena que um filme que tem essa importância pro nosso cinema, ele acabe se desdobrando só nele mesmo, sabe? Ele acaba girando no próprio eixo, com discussões que ficam ali próximas a ele só, e aí quando a gente vai ver a realidade, ela acaba mostrando que esses caras que fizeram tanta história não estão mais fazendo história, né? Mas ao mesmo tempo, acho que
dá pra gente olhar pro lado bom, apesar de ter muita coisa ruim, assim, mas acho que o lado bom é que quando Cidade de Deus abriu essa possibilidade pra alguns, só de ter, né, o Jonathan Hagensen, aí tem tanto que o Darlan Cunha, por exemplo, o personagem lá que ele mata, né, do Caixa Baixa, que ele atira lá porque o Zé Pequeno fala pra ele escolher algum pra atirar, o que morre lá é esse Mikael Borges, que do Vidigal e fez parte depois da novela do Rebelde, e até hoje, enfim, faz novelas e tal. Só de ter tido essa aproximação, assim, eu acho que essa abertura de portas pra alguns deles, tentou abrir pra todos e tal, só de ter isso, eu acho que o Cidade de Deus já é importantíssimo pra isso, porque se você pegar e olhar hoje, por mais que a gente reclame, por mais que ainda a representatividade seja muito pequena, ela é maior do que era em 2002, quando os caras não tinham atores pra contratar. Quem que é o contrato pra fazer um filme, né, como Cidade de Deus? Não tem, a gente vai ter que treinar pras pessoas que estão lá, né, no morro, enfim, pra eles serem atores. Hoje, se você quiser fazer um Cidade de Deus, eu ousaria dizer, assim, espero estar certo, de que você encontra atores, você vai encontrar escolas de atores em outros lugares com atores negros, procurando por oportunidades, né? E, tipo, sabe assim, eu acho que tem esse lado bom, assim, é aquela coisa, tá ruim, mas podia estar pior, né? Então, tem esse lado, esse ponto importante que o Cidade de Deus representa avanço, mesmo, né? Representa esse avanço, eu acho muito, muito interessante isso. Eu queria falar sobre duas coisas que eu achei muito interessante, que é a polícia e a imprensa como forças que circundam toda a Cidade de Deus, né? Todo o ambiente quanto o filme, né? São coisas que estão sempre lá, presentes. Então, por exemplo, a imprensa, eu acho muito interessante que o primeiro momento em que você, né, vê algo da imprensa é lá nos anos 60, com um repórter tirando foto do cara que morreu lá, né? Que tá lá na calçada. E é o primeiro momento em que o Buscapé vai ver uma câmera fotográfica e se apaixonar por aquilo. Tem essa afinidade, né? Se apaixona pela arte, né? Isso, exatamente. E aí o que acontece? Esse é o primeiro momento, né? E esse último momento, que é quando o Buscapé se torna realmente um repórter fotográfico, se torna um, né, fotógrafo do jornal, é quando ele tira a foto do Zé Pequeno morto. Sim. E eu acho interessante como que ele tirou foto da polícia entregando coisa pra ele, da molecada matando o Zé Pequeno e tal, e ele escolhe uma foto. Ele fala, né? Eu tive que escolher aqui. Se eu mostrasse a polícia fazendo, eu ia morrer, né? Então eu acho que é interessante. E até a forma como a imprensa explora o Buscapé, né? A forma como eles usam ele, a única oportunidade que ele tem é sendo explorado por eles, porque ele é um insider, né? Ele é o cara de dentro. E eles falam, se você continuar trazendo coisas como essa, a gente pode até talvez ter um emprego pra você aqui. Exatamente. Claro que é porque é conveniente pra eles, né? Porque sim, exatamente. E até a atração, às vezes física, de certa forma, tirando um proveito dele também, né? Da repórter, né? Da jornalista. Exatamente. Mas eu acho interessante que, assim, tem esse paralelo e você já tem, nesse momento, assim, a imprensa como, de alguma forma, ela não tem acesso e tem acesso a muito pouco do que acontece na favela, porque ela não consegue entrar lá. E mesmo quando consegue entrar, a polícia, de uma certa forma, determina o que vai ser mostrado. Então, é como se... É uma mensagem assim, a imprensa não dá conta de mostrar tudo o que acontece dentro da favela. Por isso que a gente que não tá na favela não consegue saber tudo. Não consegue... Precisa de um filme como Cidade de Deus pra adentrar naquele mundo, pra entender aquilo. E não só da notícia que vê no jornal, só de, prendeu um determinado traficante, prendeu outro, morreu fulano, morreu ciclano. Isso não é o suficiente, isso não mostra pra gente realmente qual é a realidade de estar lá. E aí entra a questão da polícia, né? A polícia o tempo inteiro, ela é interessante que o filme nunca mostra, não explora os personagens dos policiais, eles são só policiais, né? Podia ser qualquer um, mas eles estão sempre lá e é sempre uma força que ajuda e atrapalha e libera um traficante, e é um agente que não ajuda em nada, na verdade, no quesito combater a violência urbana. Ela só colabora para isso, ela só alimenta essa guerra, né? Então, o momento em que eles prendem o Cenoura e pegam o Zé Pequeno e resolvem liberar o Zé Pequeno sem nada, sem o dinheiro e tal, mas liberam ele, é como eles estão lá, né, alimentando, eles estão gerando o próprio mercado deles, gerando o próprio mercado deles, né? Até com a questão das armas, né? Eles têm
o esquema com o cara que é traficante de armas. Então eu acho que é interessante ver isso, assim, de uma forma sem dizer muito, ele já mostra pra gente, assim, ó, a imprensa não dá conta e a polícia é tão suja quanto os bandidos. Então são forças que circundam a Cidade de Deus, mas não são o foco. Eu acho muito interessante como o filme dá conta disso, assim, é uma coisa muito boa pra se analisar. Aí, tu não pode ir embora com essa mulher não. Por quê? Vou morar num sítio, fumar maconha o dia inteiro, tá ligado? Escutar Raul Seixas, mano. Vai jogar fora tudo que nós conquistamos por causa dessa piranha, meu irmão. Não é piranha não, Zé. Não é mulher, mano. Amanhã a gente vai tomar a boca do cenoura e a boca vai ser tua. Esquece o cenoura é sangue bom pra caralho. Cenoura é maior filha da puta. Tá vendo aí? Todo mundo pra tu é filha da puta, mano. É por isso que eu tô indo embora. E a forma que você falou, né, de a falta de foco, o Fernando Meirelles é muito inteligente em refletir isso na imagética mesmo, na forma como ele filma eles, né? Sempre de longe, quase nunca focando o rosto, quase como se nenhum deles tivesse um rosto de fato e fosse só realmente isso que você falou, sabe? Perfeito. A instituição polícia, né? Como se não fosse composta por sujeitos individuais, né? Mas tá ali Exatamente. Representando um escopo muito maior, que é ideológico, que é prático, que é de ação. Como você falou, né, Bárbara, tá usando a favela pra atender os interesses deles. Eles não estão realmente preocupados em resolver todos os problemas. E de uma certa forma é tão difícil, né, que com mãos atadas, pelo menos a imprensa, né? Mas eu acho que é isso, eles estão totalmente preocupados com os próprios interesses. Aquilo que serve, ok, dá andamento. Aquilo que não serve aos interesses, não vou ligar, no caso da imprensa, não vou dar conta, ou vou atrapalhar mais, vou matar e vou fazer outras coisas, outras ações, no caso da polícia. A própria vontade do Zé Pequeno de querer aparecer no jornal tem um pouco dessa coisa da imprensa, né? Porque é uma glamorização, na verdade, né? Então, assim, Exatamente. Você tem a visão ali do Buscapé que tá tenso, porque, caralho, eu liberei a imagem do cara sem autorização dele, não sei o que e tal, mas do outro lado você vê o Zé Pequeno completamente feliz e satisfeito porque finalmente ele tá sendo reconhecido, ele tá aparecendo na imprensa, que é o polo de glamour ali deles, então... Tá indo inclusive pra fora da Cidade de Deus, né? É, exatamente. Porque até então ele só era... Foi invisível a vida inteira, né? Ele era só temido na Cidade de Deus. Isso só evidencia a imprevisibilidade do próprio Zé Pequeno, né? Porque o pessoal, o jornalista, falando, não, a gente precisa descobrir o rosto dessas pessoas. Uma pessoa realmente imprevisível e ele se glamoriza naquilo. Ele realmente acha que ele é um astro. Mostra como a mente dele funciona, de não ter noção de como minimamente as coisas funcionam nas pessoas, como elas se relacionam, né? É, exatamente. Imprevisível e carente, né? Carente. Nunca teve ninguém olhando por ele, nunca teve nome direito, nunca foi projetado socialmente. De repente o cara vira o bandidão da capa do jornal, meu irmão. É tudo que ele quer, aparecer. Isso vai de coisas simples, né? Como o fato de, sei lá, ele pediu pra uma garota sair com ele e a garota recusar, sabe? Esse tipo de coisa é bizarro, né? Se pensar assim. E sabe que tem uma coisa até que na hora quando eu tava assistindo o filme eu pensei, agora que vocês estão falando um pouco sobre isso, sobre essa carência do Zé Pequeno e tal, na hora eu pensei, engraçado, né? Como o Bené, ele é essa figura carinhosa, essa figura que agrega e tal, mas como ele não exerce esse papel com o Zé Pequeno, né? Porque inclusive quando ele tá dando a festa, eles falam, o cara reuniu aqui esse polo e o Zé Pequeno, que é uma coisa completamente à parte, é uma coisa completamente distinta das outras. Então o Bené, por mais carinhoso que ele seja, o cara que tipo pega a câmera porque ele quer dar pro Buscapé, porque sabe, é a característica dele ser esse cara carinhoso, esse cara atencioso e tal. Com o Zé Pequeno não, ele tem um respeito, tudo, né, o amigo de infância, a gente consegue entender isso, mas ao mesmo tempo você olha ali e fala assim, faltou um pouco do Belé chegar ali do Zé Pequeno e falar, precisa de uma namorada, Zé, vamos nessa lá que eu vou te ajudar, sabe, assim, uma coisa meio, eu entendo o seu problema, né? Mas ao mesmo tempo é ele que segurava o Zé Pequeno, ele que tinha um mínimo disso, né? Então, mas segurava nos negócios, né, Dani? Segurava ele no trabalho, faltava um pouco dele... Porque eu acho que ele tem uma habilidade que o Zé Pequeno não tem, acho que na vida assim mesmo, sabe? Não é gente boa, não é boa praça, não tem manejo com as pessoas, não fala bonito. Tanto que ele indo embora,
o mundo dele desmorona, e não necessariamente só pelo trabalho, porque o império da droga, ele se mantém. Agora, as relações implícitas ali é que tendem a desmoronar, porque o Zé Pequeno, ele não tem esse manejo, essa malícia. O bicho é bruto, né? Que personagem bruto. Os dois cresceram juntos. O Bené provavelmente é a pessoa que melhor conhece o Zé Pequeno, e o Bené tem consciência do quão imprevisível o Zé Pequeno é. Então, ele claramente tá saturado daquilo tudo, e também, ao mesmo tempo, é até trágico que o Zé Pequeno, ele realmente tem todo o lance dos contatos, de como o Bené era esse meio com o mundo exterior pro Zé Pequeno, e você sente que ele tá perdendo a única real conexão, assim, que ele tinha com as pessoas, que é através do Bené, né? Aí, assim, uma leitura, assim. É interessante notar duas figuras, assim, que eu acho que representam até um pouco da saída da favela, né? Assim, um caminho fora, né? Fora da Cidade de Deus. Que uma delas é a própria Angélica, né? Então a Angélica é uma menina branca que não é de lá. Ela vai pra lá, mas não é da Cidade de Deus. E ela é primeiro um desejo do Buscapé, que é alguém que sempre teve essa vontade de sair de lá, ir embora da Cidade de Deus, etc. E preso a ela, claro. Que mais ou menos que nem a galinha, né? Lá do filme, do comecinho. E assim, a partir do momento em que a Angélica não quer o Buscapé, vai pro Bené, ela que puxa ele, né? E que fala, vamos embora daqui. Ela que é essa pequena força que atrai alguém pra fora da Cidade de Deus. E claro que sempre tem algo impedindo e tal, né? O Bené não consegue e tudo mais. E outra figura que faz isso, e que é muito interessante, muito representativa, é a câmera, né? Porque a câmera fotográfica, ela, além de ser uma passagem de tempo em vários momentos, então ela representa a passagem dos anos, o Buscapé vê a câmera do repórter, e aí aquilo passa pra fotografia mais azulada, passa pros anos 70. E depois, quando ele quase consegue a câmera lá na festa, que o Zé Pequeno tira dele, aquilo representa essa mudança pra um momento mais dark do filme, mais pesado, mais escuro e tudo mais, que sai desse momento anos 70, né? Então essa câmera, ela representa isso, e representa o desejo dele de conseguir sair de lá, né? A oportunidade do Buscapé tá na câmera, né? E é muito interessante como tá na câmera fotográfica, mas não deixa de ser a câmera do cinema, que também foi a oportunidade de tantos atores, né? Ou pra uma parte, pelo menos, infelizmente. Então, assim, ela representa isso, e quando ele consegue ela, que ele começa a caminhar pra realmente ser o repórter, só que ele consegue de dentro do próprio Zé Pequeno. Então ele recebe do Zé Pequeno a câmera, então é como se fosse o próprio Zé Pequeno dando meio que uma permissão pra ele ir pra fora, e querendo essa fama também de fora da Cidade de Deus, né? Então eu acho que é interessante analisar como a câmera tem essa função de ser tipo o desejo, sempre o desejo do Buscapé, e aí quando ele consegue, é quando ele vai conseguir se desvincular de uma certa forma, né? O emprego dele e tudo mais, só que ela vem lá de dentro, e da mesma força que tirou dele, que impediu esse desejo lá na festa. Enfim, acho interessante isso, assim, sempre esse poder, de fato, o Zé Pequeno tinha todo esse poder com ele, né? De todos esses detalhes e tudo mais. Eu acho interessante pensar nisso, assim. E isso é muito ilustrado quando ele começa a andar pela Cidade de Deus. Ele fala que o Zé Pequeno tá em todos os lugares, né? Ele, até tem uma hora que ele fala, puta cara chato, cara. É verdade. Ele tá indo direto. Quer ver o demônio, mas não quer ver o Zé Pequeno. Exatamente. Bom, gente, a gente conversou aqui sobre Cidade de Deus, né? Acho que realmente é um filme que ele tem vários desdobramentos. A gente trouxe alguns aqui, alguns pontos de vista e tal. Acho que fica o convite para quem tá ouvindo a gente, que gosta de cinema, para mandar seu comentário também sobre a sua interpretação, o que sente com Cidade de Deus. Acho que não só para mim, mas para todo mundo que tá aqui, é um dos nossos filmes favoritos, né? Não sei vocês, mas pra mim, assim, tá realmente entre os meus filmes favoritos, assim, é um que eu assisto com todo prazer, sabe? Quando precisa reassistir, reassisto e tal. Então, é um filme que eu acho que vale a pena ser assistido, vale a pena ser estudado pra quem gosta de cinema, e certamente é uma obra-prima do nosso cinema. Então, realmente vale a pena parar, assistir, analisar e sentir ele, né? Refletir sobre ele, porque é um filme que tem muita coisa pra ser dita e que em 15 anos de história ainda se mantém muito atual, né?
Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Chegando aqui no Plano Detalhe desse podcast Cinemação 243, né? Sempre com dicas maravilhosas para você poder curtir melhor a sua semana, aproveitar a semana com dicas culturais, dicas filosóficas, dicas engraçadinhas que a gente traz aqui para vocês. Então temos aqui planos detalhes, 4 participantes, pelo menos 4 planos detalhes você vai tomar agora na cara. Então pegue seu bloquinho, seu caderno, anote aí o que vai vir. Dani, vamos começar aí com o seu plano de detalhe essa semana. O que você trouxe pra gente? Então, eu vou sugerir 2 filmes brasileiros pra entrar Olha aí, São legal. 2 filmes bem diferentes e bem diferentes do Cidade de Deus, né? Então, para as pessoas talvez tomarem contato com essa maravilha que é a diversidade do cinema brasileiro, né? O primeiro é um que está no cinema, que é um filme fenomenal do montador do Cidade de Deus, nosso querido Daniel Rezende. Filme Bingo é simplesmente espetacular, né? Lá o Vladimir Brich tá fazendo o Bingo. Então quem tá em casa ouvindo o podcast, querendo ir pro cinema, vá assistir Bingo, que vai ser sensacional. E depois você pode assistir o próximo podcast, porque eu vou dar spoiler mesmo, né? Então, o próximo podcast, adivinha do que será que será, né? O podcast. Que filme que a gente vai falar, né? Então, assim, se você não quer perder o próximo podcast e não quer perder um filme espetacular que vale cada segundo, o Bingo é sensacional. E tem um que eu lembrei, porque tem um dos atores do, né, o cara que faz o Paraíba, né, lá no Cidade de Deus, eu lembrei de um filme dele, daí já olhei e falei, cara, que é um filme que quando eu vi eu achei demais, assim, ele é muito bonito, assim, muito poético também, assim, e completamente diferente desse Cidade de Deus, mas ao mesmo tempo também mostra uma realidade, uma das duras realidades do Brasil, que é o filme Narradores de Javé, da diretora Eliane Café. Então você entra aí várias coisas, você já vai ver um filme de uma diretora, né, que muita gente sente falta de mulheres dirigindo, e Eliane Café é uma baita diretora brasileira, e o Narradores de Javé é um filme lindo, assim, é um filme que conta a história de uma cidadezinha que vai ser inundada por uma represa, e os moradores, eles vão precisar sair de lá, e aí eles começam a elaborar todo um documento, a contar as histórias da cidade e tudo mais, pra poder tentar salvar a cidade, né? Enfim, é basicamente isso. Tem o Gero Camilo, que faz o Paraíba do Cidade de Deus, mas o filme tem o Matheus Nastergaile também, e é protagonizado pelo José Dumont, que é simplesmente, pra muitos, o melhor ator brasileiro que existe hoje, né? Assim, é um dos maiores atores, o cara é espetacular. E o Matheus Nastergaile é praticamente onipresente no cinema brasileiro. O Matheus Nastergaile tá em tudo. Merecidamente, vamos Sim, ele é fantástico. E aí o filme é isso, assim, ele é poético, ele é bonito, ele é inspirador em vários aspectos, né? Fala muito sobre, pra quem é educador, pra quem trabalha com... Eu vi na faculdade, né? Eu lembro a primeira vez que eu vi, né? Faculdade de Letras, sabe como é, né? Então ele fala muito sobre isso, sobre a história, sobre o acesso, né, ao letramento, etc. Enfim, é um filme espetacular, também já tem bons anos, ele é de 2004, né, inclusive. Enfim, fica a dica pra quem encontrar, pra quem conseguir assistir esse filme, vale muito a pena, e é isso. Muito bom, Dani. 2 ótimos filmes aí pra galera se deliciar, né? Acho que vale muito a pena mesmo. E aí, Bárbara, o que você vai trazer pra gente de plano detalhe? Como eu sou visita, eu posso dar 2 indicações? Lógico. A minha primeira indicação é de um filme que inclusive eu citei aqui durante a nossa discussão, chamado A Cidade é Uma Só, que é um filme meio documentário, meio ficcional, de um cineasta ceilandense chamado Adirley Queiroz, que é uma pérola, é um filme maravilhoso. Fala sobre o processo de construção da Ceilândia, que é a maior cidade satélite do Distrito Federal e também é o lugar daqui onde a gente tem uma movimentação cultural muito forte, assim. É a cidade onde tem o maior número de rappers, de sarau, de atores também. É uma cidade muito movimentada culturalmente. E aí esse filme fala sobre como a construção de Brasília também foi um processo de exclusão. E como que a partir disso, da erradicação de certos moradores, a cidade satélite da Ceilândia, ela nasce, ela surge. E o filme é maravilhoso, assim, porque o Adirley, ele é muito ousado, sabe? Na maneira como ele constrói a narrativa. E aí o filme
filme ele tá disponível no YouTube, então você coloca lá, A Cidade é Uma Só, que fica super facinho de achar. E é legal a gente prestar atenção também que o nome do filme é uma pergunta. A cidade é uma só? Com uma interrogaçãozinha no final. Que é justamente questionando esse discurso de que Brasília é uma só e todos os moradores estão integrados, não importa a distância e etc. Vale muito a pena ver. E a minha segunda dica, né, já que a gente tá aqui, vamos fazer aquele velho jabá, é do nosso querido, maravilhoso, glamouroso Trabalho de Mesa, o seu podcast sobre arte, teatro, cinema e cultura na internet. Legal! A gente tem um quadro também chamado Da Cabine, que são alguns vídeos pequenininhos de 5 a 10 minutos, nos quais a gente também falou sobre indicações culturais, porque no Trabalho de Mesa a gente trabalha com várias frentes. A gente trabalha com podcast, a gente trabalha com entrevistas e a gente trabalha também com vídeos. Então fica aí essa dica para vocês acessarem lá no dragõesdegaragem.com/trabalho de mesa. No YouTube também tem Trabalho de Mesa, no Facebook, no Instagram e etc. Eu já assinei o feed aqui e vou ver os vídeos daqui a pouco. Eu não tinha visto o vídeo. Você que tá aí, quer saber qual é a carinha por trás dessa voz maravilhosa, entra no YouTube e confere. É isso aí, muito bom, muito bom. Um complemento pro plano detalhe da Bárbara, enfim, pra quem tiver alguma dificuldade de encontrar alguma coisa do Adirley Queiroz, o filme Branco Sai, Preto Fica tem na Netflix. Ah, legal. Pra quem quiser assistir. Né? Ele é, enfim, não é o que ela indicou, mas é um filme do Adirley Queiroz. Eu vi meu cérebro. Eu buguei vendo o filme, porque eu falei, meu Deus do céu, é um monte de referência, um monte de coisinha, meio confuso, mas pra mim, assim, foi um pouco na hora. Falei, não era o que eu tava esperando, mas muito louco, assim. Legal, muito bom, muito bom. Cauê, vamos pro seu plano detalhe, então. Aquele momento onde você vai fazer as pessoas mudarem de vida com o seu plano detalhe, hein? Ó a resposta, Cauê, ó a resposta. Isso vai ser até ruim, porque é menos uma dica, é um lembrete. Eu só vou aproveitar que o último episódio de Twin Peaks saiu nessa semana, tá todo mundo mó fervor, e eu queria indicar um filme menos falado ou reconhecido da filmografia dele, que é o Império dos Sonhos, de 2006. Ele é um dos filmes menos às vezes jogado numa roda assim de conversas falando sobre Lynch, porque ele é também o mais experimental deles, assim, ele só rivaliza com os primeiros curtas dele. Parte disso é porque o filme é filmado com câmera de departamento, câmera comprada em qualquer loja, assim, câmera handheld camera, né, aquelas câmeras de mão, e devido a isso ele tem uma estética completamente granulada e quase que caseira, quase que primária, assim, mas ele também é a transposição das alucinações e das aspirações reprimidas, não sei se eu posso dizer, do Lynch. Em 3 horas de filme, ele é protagonizado pela Laura Dern, que já é praticamente uma musa dele, e é sobre uma atriz que ela é convidada para fazer um filme, né? Ela é convidada para fazer um filme de uma moça polonesa, ela recebe uma visita de uma polonesa e ela é convidada para fazer esse filme que foi interrompido depois da morte de um dos seus protagonistas. Logo ela se envolve com o ator do filme e a realidade começa a se misturar com a ficção, como todo o trabalho do David Lynch. Mas é só meio que um lembrete para as pessoas assistirem esse filme, que tem muita coisa interessante. É quase que um amálgama de tudo que tem na filmografia desse cineasta. Legal. E ele realmente é uma experiência bem diferente mesmo, é um negócio bem sensorial e é bem interessante, assim, fala novamente todos aqueles temas comuns que a gente vê em filme do Lynch, como, sei lá, sonhos, adultério, identidade. A punchline, a frase do filme é "A woman in trouble", tipo uma mulher em apuros. Que é até irônico, considerando os temas que ele vai nesse filme. Bom, é uma grande obra e bem subestimada, que seria melhor se as pessoas vissem. E se você acabou de ver o Twin Peaks aí e tá a fim de ver mais alguma coisa do Lynch, você provavelmente vai ver Cidade dos Sonhos, Galo do Azul, mas nunca Império dos Sonhos. Então assista Império dos Sonhos. Porra, sensacional, cara. Você me vendeu o filme, hein? Vou até atrás dele agora. Boa. Bom, eu tenho meu plano detalhe aqui, que eu vou fugir um pouco dos filmes e tal, e vou falar um pouco de um livro. Fiquei um pouco desconectado
focado, né, durante as últimas semanas e tal, tenho observado mais as coisas materiais e tal, e aí acabei caindo num livro, confesso que não é o tipo de literatura que eu costumo ler, mas eu fui para um livro de ficção, e aí comecei a ler e tal, e curti muito o tipo de escrita e tal, que é do livro do Espadachim de Carvão, do Afonso Solano, que é podcaster também, né, que tem lá o Matando Robôs Gigantes e tal. Eu comprei o livro já fazia um tempo, tava empoeirado já, e aí fiquei, pô, vou ler, não vou ler e tal, daí tava lá numa praia e tal, falei, bom, deixa eu começar a ler. Tranquilo, falei, deixa eu ver o que esse cara trouxe e tal. O livro, ele é bem interessante, principalmente porque é um livro de ficção, conta a história aí desse espadachim, né, que vive uma aventura e tal, e uma das virtudes do Afonso na sua escrita é as cenas de ação mesmo, né? Como que você vai descrever um personagem que é um espadachim, que tem todo um movimento sincronizado e tal na hora do combate? Como que você faz com que isso se torne uma coisa muito visual quando você tá lendo, né? E eu achei que ele foi muito feliz nas descrições dele. Ele dá nome para as duas espadas do espadachim, então fica fácil de você saber como que ele tá manipulando elas. O pensamento, né, pré-movimento também é muito bem colocado e tal. Então, assim, eu achei que é um ótimo livro de aventura. Ele tem uma história, assim, que é clássica, até podemos até dizer que é uma história um pouco clichê, assim, mas eu achei que o grande primor do livro é justamente a parte de ação. As cenas de ação são muito legais. E conforme eu ia lendo, a sensação que eu tinha era essa, era de que o livro brinca com uma coisa muito cinematográfica, sabe? Com movimentos muito cinematográficos, é um pensamento muito cinematográfico. Então é um livro pronto, inclusive, para ser transformado em filme. Então eu achei muito, muito divertido ler, porque como eu não vi filme enquanto eu estava viajando, o livro me trouxe um pouco dessa sensação. Eu acho que vale a pena a galera que quiser uma aventura em palavras, tá aí o Espadachim de Carvão. É isso aí, rapaziada. Esse é o bonde da CDD. Alô, Cidade de Deus. Se liga. Presta atenção. Vamos cantar. Deixa comigo. Chegando ao final de mais um podcast, agora podcast Cinemação 243, falamos aqui sobre os 15 anos de Cidade de Deus, analisamos o filme, falamos sobre sua história, sobre os bastidores, né? Muita coisa bacana aí foi dita sobre o filme, e eu tenho que agradecer aqui a presença da Bárbara, que veio nos trazer tantas reflexões bacanas sobre o filme e disponibilizar seu tempo para vir falar aqui com a gente. Então, Bárbara, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Foi um prazer gigantesco ter você aqui. Com certeza vamos te trazer mais vezes, porque a gente adora ter gente boa perto da gente. E queria que você deixasse de novo, né, então, o convite para quem quiser ver mais de você, escutar mais de você. Deixa aí o convite pra galera consumir mais o seu conteúdo. Ok, meninos, eu agradeço demais. Muito obrigada, foi um prazer enorme participar desse programa. Espero sim voltar outras vezes, e fica o convite para que vocês também venham gravar com a gente no nosso trabalho de mesa. Para quem quiser conferir um pouco mais do nosso trabalho, é só acessar www.dragõesdegaragem.com/trabalho de mesa, que lá vocês vão encontrar os nossos podcasts. A gente está na primeira temporada de podcast, mas o nosso histórico com vídeos é um pouco maior. Já estamos fazendo vídeos sobre teatro, arte, cultura de uma maneira geral há 4 anos. E aí vocês podem conferir os vídeos no YouTube. É só colocar trabalho de mesa, que aí vocês vão acabar direcionados para o nosso canal. Vocês também podem conferir os nossos bastidores na nossa página do Instagram, que também responde por trabalho de mesa, e no Facebook. Então fica esse convite. É um podcast muito legal, os vídeos também são muito bacanas, e a gente fala de conteúdos diversos, assim, desde o mercado de arte, preparação de elenco, análise de filmes específicos, ou até sobre questões políticas e sociais de uma maneira geral, mas que passam por esse nosso olhar artístico, por esse nosso olhar um pouco mais enviesado pela cultura e pela arte. Legal,
Show de bola. Já ganhou pelo menos 3 fãs novos aqui, eu, Dani e Cauê. Arrasou, adorei. Venham a mim, fãs, venham a mim. Muito legal, muito legal. Cauê, brigadão também pela sua presença. Fazia tempo que você não aparecia aqui, né? Mas é sempre bom. Eu, como sempre, eu agradeço aqui a participação. Não, é só isso, é sempre ótimo gravar com vocês, sempre bom esse papo que a gente tem. É um prazer também conhecer a Bárbara, conhecer muito mais sobre o podcast dela. Legal. Então, acho que é isso. Você quer mandar um beijo pra alguém? Que às vezes você fazia isso, né? Vamos mandar beijo pra namorada. Vamos mandar beijo pra namorada, Thaís Medina. Aê! Convide as pessoas para lerem suas críticas, são as melhores críticas do Cinemação são do Cauê, só para o pessoal saber. Não, cara, não sei nem onde me esconder aqui, não. Muito obrigado, Dani. Obrigado aí. Eu não sei, só obrigado. Só muito obrigado. Gratidão. Gratiluz, gratitop, gratilúcifer. É isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu, Bárbara. Valeu, Cauê. Valeu, Rafa. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Espero que todo mundo tenha ficado com mais vontade de rever Cidade de Deus, de valorizar o cinema brasileiro e tudo mais. E termino esse podcast pedindo por mais artistas, de onde quer que sejam, que queiram arriscar a vida por causa de uma foto, né? Porque lá no filme ele fala, você tá arriscando sua vida por causa de uma foto? Pra mim foi uma das frases que eu quase ri. Que eu falei, né? No caso, tá valendo a pena. Então vamos arriscar a vida por... né? Toda hora. Arriscar a vida pela arte. Muito é isso aí, valeu bom. E até semana que vem. De que a arte volte a ser perigosa, né, minha gente? Sim. É isso aí. O podcast Cinemação 243 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.